Cara, tem coisa mais desagradável do que ficar sem bateria do celular, hein? Pois a Santa Carga criou um negócio inovador para acabar com essa dor e se transformou na microfranquia de crescimento mais rápido no Brasil. Já são quase 600 totens recarregadores de celulares espalhados pelo país. E olha só o que ela preparou para sua Black November. Torne-se um franqueado pagando apenas R$ 19.900 em 20 vezes sem juros. Com o modelo inovador da Santa Carga, o pagamento das mensalidades acaba sendo feito pelo faturamento do próprio equipamento. E tem mais. Ouvintes do Café Brasil e Leadercast têm um bônus especial de R$ 1.000, tornando a Black November Santa Carga ainda mais irresistível. Você vai se tornar um empreendedor investindo apenas R$ 32 por dia. Siga o caminho de muitos empreendedores de sucesso que já alcançam com suas franquias ganhos de mais de R$ 8.000 por mês por totem. Tudo isso sem se preocupar com estoque, contratação de funcionários ou aluguel de espaços. Aproveite a Black November da santacarga.vip. Não perca a chance de abrir o seu próprio negócio com a premiada microfranquia Santa Carga. De novo, santacarga.vip. E o Leadercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @CasaPortini. Se escreve Casa Porcini com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje trago Wagner Iamuto, CEO do Matraquinha, aplicativo de comunicação alternativa para ajudar crianças e adolescentes com autismo a transmitirem seus desejos, sentimentos e necessidades. Wagner é fundador do Adoção Brasil, uma plataforma para orientação de pretendentes à adoção de crianças e adolescentes. Nossa conversa fala sobre a adoção, que é uma missão a que algumas pessoas se dedicam. Falamos de autismo e do projeto da Matraquinha, que merece estar na vitrine de qualquer um que se preocupe com o próximo. Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como o meu convidado chegou aqui. Essa história aqui é muito boa, cara. O ano é 2013... E eu não me lembro qual foi o gatilho, mas eu escrevi um texto chamado Os X-Men, era o nome. E nesse texto eu fazia uma reflexão sobre o autismo, né? E colocava o autismo como uma possibilidade de ser uma espécie de um superpoder, de um novo tipo de ser humano que estava chegando aí, que tinha capacidades que a gente nem sonhava, né? Que tinham autistas que eram absolutamente geniais dentro do seu autismo. E foi uma provocação legal ali, porque eu botava, cara, olhem com cuidado isso aqui, porque isso não é um problema mental, como a gente acha que é uma doença mental. Tem alguma coisa acontecendo, isso pode ser até uma evolução do ser humano caminhando para um lugar que a gente não sabe qual é. Mas esses caras têm superpoderes, cara. Tem autista que senta num piano e toca como ninguém. O outro joga bola como ninguém. O outro Os caras são sensacionais. Então, algo está acontecendo. Eu não sei o que vai acontecer, mas para mim são os X-Men, né? Usando aquela analogia com os personagens lá de quadrinhos, né? Bom, passam-se, não sei quanto tempo, uns dias, uma semana, um mês. Não foi muito longe disso aí. Eu recebo um convite para visita. Pô, eu quero visitar você aí. A gente ouve o Café Brasil. Eu falei, tá bom. Aí chega um casal com um garotinho.
entram aqui, estão lá embaixo. Eu fui receber os caras, legal, tudo bem, o garotinho inquieto, aquela coisa. Aí eu tiro o meu celular, a hora que eu abro o celular, o garoto voa em cima do celular e arranca o meu celular da minha mão. Assim, mas com uma sofreguidão, ele arranca da minha mão. Aí eu, ei. Aí o pai vira para mim e fala assim, é um X-Men. E aí a gente estabelece a partir dali um contato, foi muito legal, porque aí eu entendi o que acontecia ali, e aí fico conhecendo duas figuras, e a gente acaba se aproximando, acaba fazendo uma série de contatos. Eles sempre tiveram nos eventos que a gente produz, sempre respondendo, comentando, e aí entraram numa loucura aí de lançar alguns produtos, de juntar pessoas. Cara, é uma história muito legal. Eu falei, cara, um dia a gente vai sentar e vai conversar. Bom, chegou esse dia, né? Vamos trocar nessa ideia. Depois você me corrige se eu errei alguma coisa aqui na minha apresentação, né? Começamos daquele jeito, 3 perguntas simples, que você não pode errar, o resto você chuta à vontade, né? Então, seu nome, sua idade e o que você faz. Vamos lá. Antes do meu nome, a história realmente foi essa. Uhum. Então foi tudo assim que aconteceu. Eu sou o Wagner Yamuto, tenho 45 anos, vivo aqui na cidade de São Paulo, capital. E o que eu faço? Estou casado com a Grazi, pais do Gabriel e da Ágata. Uhum. Estou também como gerente de operações de infraestrutura. Também sou cofundador de um grupo de apoio para orientação a pretendentes à adoção de crianças e adolescentes. Uhum. E o cofundador do Matraquinha, que é um aplicativo de comunicação para autistas. Muito bom, cara. Vamos ter assunto aqui para contar à vontade. Você é paulista? Nasceu onde? Nasci em São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo. E a Grazi? Também. Também, os dois paulistas? Os dois aqui. Tá bom. Eu vou avançar no tempo, tá? Eu não vou ficar naquela cutucação da tua vida, da tua história, porque acho que tem um conteúdo muito interessante pra gente conversar aí. Eu quero chegar no momento em que surge na vida de vocês como um casal a perspectiva de adotar uma criança, né? Essa adoção veio de alguma impossibilidade de ter filho? Como é que surgiu essa ideia de adotar? Foi da impossibilidade de ter filho. Sim. De se gerar um filho da maneira biológica. Tá. Então a gente casou muito jovem, a gente se conheceu em 1998 pela internet, numa sala de bate-papo. Ah. Aquela internet de escada. Ela tinha computador em casa, mas não tinha internet na casa dela. Então foi numa festa na casa de um primo, que aí quando chega naquela hora que a festa já tá com as piadas do tio do pavê, Uhum. aí os adolescentes ali na ocasião se recolheram para mexer na tal da internet. Uhum. E coincidentemente eu estava em outro lugar da cidade também mexendo, e a gente se encontrou numa sala de bate-papo. Trocamos telefone e começamos a nos conversar, né? Uhum. Batemos um papo, naquela época não tinha webcam, não tinha nada. E depois de alguns dias a gente se encontrou, e desde então a gente começou a namorar no primeiro dia. No primeiro dia já conheci minha sogra, meus cunhados. Caramba! Encontrei com ela num shopping. Chegando nesse shopping, todas as garotas vestidas iguais, e ela me disse como iria estar vestida. Perguntei para umas 5, 6 se ela era a Grazi. Nenhuma das meninas, não sou. E quando eu encontrei com ela, ela deu risada, porque ela me viu passando aquele mico todo, perguntando para todas, né? Uhum. Ela tinha certeza que era eu. Fui levar ela para casa, e ela foi avisar a mãe e falou, mãe, cheguei aqui, tô em casa, o Wagner me trouxe. Ela, ok, mas na rua é perigoso, pode entrar, tava na hora da pizza. Então já conheci a família inteira logo no primeiro dia. Conheci minha esposa, já conheci sogra, cunhado, todo mundo. E anos depois casamos. Então casamos em 2002. E a gente 98 ou 2002? 4 anos, tá? Exatamente. E a gente sempre gostou muito de criança, a gente teve sempre contato muito próximo. Meu cunhado e minha cunhada já tinham filhos também, a gente já tinha sobrinho, então a gente queria ter filhos também. E a gente começou as tentativas. E nada de acontecer, aí começa a investigar, aí chega um determinado dia que a gente descobriu que não poderíamos gerar o filho da maneira biológica. A gente entra numa espécie de um luto, porque nós somos jovens, porque eu casei, eu tinha 24, ela tinha 21 anos de idade. Como que pode? A gente jovem não conseguir gerar um filho. Então passou um tempo para a gente entender o que acontecia e descobrimos que aí sim teria a possibilidade de ter os filhos, mas através da adoção. Sim. Só o caminho que seria diferente para trilhar de encontro aos nossos filhos. E foi aí que deu o start, a gente falou, ok, então vamos entender o que é essa adoção, como funciona, onde tem que ir. E a partir daí que a gente entrou nesse mundo da adoção, né?
Cara, é interessante. Eu não consigo imaginar essa história da... Você descobrir de repente que eu não posso ter um filho. Não terei carne da minha carne, sangue do meu sangue, mas há uma outra possibilidade. E eu acho que nós vamos aprofundar um pouco nisso aí. Acho que o amor é igual, né, cara? Eu duvido que seja diferente o amor de uma criança adotada direitinho, né, com uma criança nascida do próprio ventre, cara. Imagino que você constrói esse amor, né? Porque para adotar, ninguém adota sem querer. Como a Grazi diz, ninguém tropeça na frente do fórum e sai com um filho. Você passa por um processo burocrático. Você tem que levar documentação, documentos pessoais. Você tem que passar por entrevistas com o setor técnico. Você conversa com um psicólogo, com assistente social. Você tem que levar atestado de sanidade mental. Então você tem que levar uma porrada de documento para comprovar que você está apto para ser pai, para ser mãe. Sim. Esse processo todo, lá na adoção do Gabriel, a gente levou basicamente 9 meses de processo burocrático, de entrevistas, até conseguir entrar na fila da adoção. Então, realmente, quem entra nesse processo da adoção, ele já constrói um amor muito antes. Enquanto numa família... um filho que é gerado biologicamente tem 40 semanas de gestação, essas 40 semanas a gente já usou só no processo burocrático. Sim. Tirando o que a gente ficaria na fila. Então a gente já vai criando aquele amor, mesmo sem ter aquela questão da barriga, né? Mas a gente vai alimentando outros sonhos. Sim, você vai criando expectativas. Exatamente. Sim. Então, no caso mesmo do Gabriel, da primeira adoção, porque nós temos 2 filhos, os 2 através da adoção, Gabriel, no processo total, foram quase 4 anos de fila de espera. São mais de 200 semanas para esperar um filho nascer. Contando os 9 meses de... Contando os 9 meses, foram mais 3 anos e um pouquinho. Sim. Então, é muito tempo gerando um filho. É muito tempo criando expectativa. Cara, isso aí parece transplante de rim, bicho. Porra, como é que é essa história aí? Você entra numa fila, porque eu sei o seguinte, a demanda pela adoção por parte das crianças é gigantesca. Tem muita criança para ser adotada, né? E me parece que a demanda por parte de pais também é grande, mas não casa uma coisa com a outra. Não vai na velocidade que é necessária, né? O que acontece aí, cara, com essa máquina? Então funciona basicamente assim. Eu vou trazer números aqui, eles não são exatos do dia de hoje, mas eles são bem próximos. Atualmente no Brasil tem 4.000 crianças aptas para adoção. 4.000? 4.000 que estão acolhidas, aptas para adoção. Então quando você fala 4.000, 4.000 estão em algum lugar aguardando a adoção. Família. Ok, exatamente. Aguardando a família, tá. Do outro lado, temos por volta de 30.000 pretendentes à adoção. Ok. E aí você começa a fazer a conta, mas como isso não fecha? E vale aqui uma observação muito importante, que dessas 4.000 acolhidas que estão lá aguardando a adoção, temos mais 35.000 que estão acolhidas. Então vamos aí somar umas 40.000. Dessas 40.000, umas 4.000 estão disponíveis para adoção, estão aptas para adoção, e as demais estão aguardando um parecer jurídico para desvincular da família biológica, para destituir da família biológica. Entendi. E aí essa máquina aqui, ela acaba não andando muito bem porque o Brasil tem tamanho de continente. E o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o direito da criança é ir atrás da família extensa, da família extensiva. Então, se os pais não têm como ficar com essa criança, os pais biológicos não têm como ficar com essa criança, ou por maus tratos, ou porque realmente já não estão mais aqui, não importa. Ele tem que procurar um tio, uma tia, um avô, uma avó, e só depois de esgotada todas essas possibilidades, que ela entra para a fila da adoção. Mas este tempo todo, as crianças envelhecem no abrigo. Então, às vezes, as crianças chegam recém-nascidas e tá 3, 4, 5, 6 anos e continuam envelhecendo no abrigo. Então, mas quem é o agente que está fazendo essa busca pelo tio, pelo avô, pelo pai? Porque a criança não... Ela está lá. É passiva. Ela nem sabe o que está acontecendo. Exatamente. Ela está hoje a gente chama de abrigo, mas é casa de acolhimento. Ela está lá numa casa de acolhimento. É uma creche. Não é nem creche. É um abrigo. É um abrigo. É um abrigo. Tá. Tem uma casa, normalmente são casas mesmo. Sim. E aí tem cuidadoras ali
para alimentação, para saúde, para higiene e básica. Quem é o agente que está procurando o pai, o tio, a avó? Então, o Estado? É o Estado. E hoje tem um Sistema Nacional da Adoção que tenta cruzar essas linhas. Mas, por exemplo, quando eu entro com o processo da adoção, posso escolher em quais estados eu quero disponibilizar o meu cadastro também. Não, você como adotador. Eu como... Isso, exatamente. Não, eu tô mas a criança não. A criança está acolhida e depende de um sistema dar o match. Fazer essa conexão com uma família, com um pretendente que está disponível para adotá-la. Não, mas então, antes disso, o Estado teve que dizer o seguinte, olha, esgotou. Isso, não tem, Estado quis... Exatamente. Não tem tio, não tem avô, né? Quem é que faz essa... Imagina, a criança chegou lá por algum motivo, que não importa que agora, né? Tem milhares de motivos. A criança chegou, foi entregue para essa entidade e lá está a criancinha sozinha na entidade lá, sendo cuidada pelas cuidadoras. Nesse momento é acionado um representante do Estado para pegar a ficha dessa criança e falar, muito bem, vou bater na família dela para saber se tem alguém disposto a... Alguém do Estado vai fazer isso. Isso, exatamente. Alguém do Estado que tem esse papel. Tá. Então, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, que nós temos aí, se eu não me engano, 5 ou 6 comarcas, então se a criança ela está em um abrigo na Zona Sul, de repente a comarca responsável é de Santo Amaro. Então o pessoal, a parte do Estado lá da região de Santo Amaro, que vai atrás dessa família extensa dela, vai procurar. Mas a gente tem que lembrar que normalmente essas crianças que estão acolhidas, não é porque elas têm uma boa estrutura familiar. Não, está tudo desmontado, né? Então é praticamente impossível. E o senso de urgência dessa turma que vai buscar o senso da urgência da criança é muito, né? Ela precisa... A família que quer também é tudo muito urgente, mas esse agente burocrático... E vale ainda lembrar também que esse agente, ele não está só para adoção. Ele está na comarca da Vara e da Infância e Juventude. Sim. Então ele não está resolvendo só questões da adoção. Ele tem que sair correndo porque teve uma confusão numa escola, aí tem que ir lá e correr para lá. Aí teve um outro acidente ali que de repente a mãe se acidentou e a criança não tem com quem ficar e corre para lá para resolver. Então, não querendo tirar o peso de ninguém, mas o Estado também tem essas limitações porque falta braço técnico. Então falta braço e essas crianças acabam sendo invisíveis. Então, elas já estão acolhidas. Então tudo bem ficar ali. Entendeu? Esse é o pensamento que se tem. Porque ela está acolhida, está sendo assistida, tem alimentação, tem onde dormir, não está desamparada. Tá. Então não tem ainda uma legislação que foque nisso. Em São Paulo começou uma das comarcas que fez uma vara específica para infância e juventude, para adoção, para começar a entender como que se consegue melhorar esse processo, se não consegue, porque essas crianças estão perdendo tempo. Claro, então eles estão crescendo, né? E vão chegar numa idade que quanto mais velha, mais difícil é encontrar gente disposta a adotar, né? Sim, e a conta não fecha, lembra daqueles 30 mil pretendentes para 4 mil crianças? Sim. Não fecha exatamente por causa disso. Minha esposa e eu mesmo, a Grazi e eu, quando a gente foi adotar, a gente queria passar pela primeira infância da criança. A gente tinha esse desejo. Sim. E a gente respeitou muito esse desejo. Até por isso a gente ficou 4 anos aí para conseguir que o Gabriel chegasse pra gente. E nesse processo todo, a gente fala, ok, se demora muito na outra ponta, a criança chega lá às vezes recém-nascida, mas ela já não está no perfil que eu escolhi, que eu queria a gente optou, porque para quem não conhece o processo de adoção, você preenche uma ficha com o perfil da criança. Tá. Essa ficha, ela tem a idade, tem se você aceita menino ou menina. Então tem a raça também, se aceita crianças indígenas, pardas, negras, inclusive com alguma doença pré-existente. Então soro positivo, cadeirante, com deficiência intelectual, enfim, uma ficha enorme. Em algum momento ali você se sente preenchendo uma ficha de produto, sabe? Sim. Você parece que eu estou escolhendo numa prateleira, mas faz parte do processo. Depois que a gente entende, fica bem mais resolvido com essa história toda, né? Sim. Aí nessa ponta, a gente que estava ali para uma adoção de uma criança de até 12 meses, como demora muito, aí vai reduzindo esse número de crianças que teria, né, esse perfil com a gente. E aí hoje em dia... Esse funil dessas 4 mil que vocês estão aí, vocês já interpretaram a quantidade de entrada de criança comparada com a saída de criança? Quando você tem 4 mil, entram mais crianças nesse bloco de 4 mil do que saem, ou é equivalente? Entram mais crianças. Entra mais do que sai. Porque o perfil não encontra. Tá. Então o perfil do pretendente acaba não encontrando com o da criança. Tá. A maior parte dos pretendentes hoje optam por adotar crianças com até 5, 6 anos. A maior parte.
Na outra ponta, a maior parte das crianças acolhidas tem mais de 8, 9. Entendi. Então tem uma hora que essas curvas trombam e não tem nunca. E aí, para isso, o governo faz programas... mas faz pouco ainda, né? Mas, por exemplo, explicando a adoção tardia. A adoção tardia é justamente para essas crianças que são consideradas de difícil colocação em uma família. Então, como elas têm uma idade maior, porque antigamente, quando a Grazi entrou no processo da adoção, crianças com até 3 anos de idade era considerada uma adoção tardia. Hoje já está para 8, 9. Porque a informação quebra muito desses mitos. Porque a pessoa, mas eu vou pegar uma criança que já tem problema, de repente a criança já está toda com a psico quebrada, é uma porcaria. Lógico, muitas crianças passaram por coisas que nem eu, nem você, acho que nunca vão passar nessa vida. Sim. Mas precisa de ter um acompanhamento, e essas adoções costumam dar certo. Mas precisa de informação, né? As pessoas precisam, e eu conheço muitos casais que optam por adotar crianças maiores, porque no dia a dia, em cidade grande, ele fala, não cabe na minha rotina uma criança, um bebezinho, por exemplo. Sim. Né? Então, mas a gente sempre costuma dizer, né, como responsável por grupo de apoio, respeite a sua decisão. Se você se preparou para adotar um adolescente, ok, vai em frente, mas se prepare, entenda os desafios que tem um adolescente. Sim. Porque independente de você ter adotado um adolescente ou não, o adolescente é desafiador de qualquer forma. Sim. E eu Independente do dou de cabeça dele, pra caramba para meus pais, entendeu? Sim. Então isso não muda. Sim. Então a gente tem que tomar esses cuidados só com esse ponto, mas realmente essa conta não Pelo que fecha. você está falando aí, se eu me candidatar a uma adoção e botar na ficha que eu topo uma criança mais velha que eu, é mais fácil. Não são 4 anos na fila. Não. É mais. Você vai ficar bem menos tempo na fila. Entendi. Possivelmente até meses. Tá. Então vai ser muito mais rápido porque o número de adolescentes que estão aptos para adoção é muito maior. Tá. E aí tem outra questão também, que às vezes tem grupos de irmãos. E a lei também, né, ele dá preferência para quem opta por grupos de irmãos. Então se de repente eu quiser adotar, mas aceitar irmãos, consequentemente eu fico menos tempo nessa fila porque eu optei. Mas hoje em dia, às vezes é difícil a questão financeira, então tem muitas pessoas que pensam nisso, né? Criar um filho hoje está um pandemônio. Né? E às vezes quando a criança está acolhida, ela não tem um irmão, ela tem 2, 3. Sim. E estão todos lá juntinhos. Estão todos lá, e às vezes se pega de repente em algum juiz que não tem essa questão de pensar lá na frente, falar, pô, mas eu vou segurar uma criança aqui porque as outras 3 não pode, porque a lei sugere que elas sejam adotadas juntas. E aí todo mundo sai perdendo. A família que está guardando, as crianças que estão acolhidas. E você, principalmente no café com leite, você sabe da importância da primeira infância. Claro. Entendeu? A importância de ter uma boa noite para dormir, de receber um beijo ao acordar. Isso faz muita diferença no cognitivo da criança. Sim. Entendeu? Enquanto isso, elas ficam acolhidas, estão lá, o Estado. Sim. E isso que a gente não chegou no outro problema, que é quando elas completam 18 anos, né? E não foram adotadas ainda. Que é obrigado, boa sorte, e o mundo é teu. Sem estrutura nenhuma. E diferentemente dos nossos filhos, que você também fez isso, preparou seus filhos para o mundo lá fora, aquelas crianças, elas são protegidas nesses abrigos de tal forma que a gente chegou a ver um documentário que o rapaz fez 18 anos, quando foi arrumar um programa, né, para ele ter um emprego, e quando perguntaram de RG, ele perguntou para assistente social, ele falou, eu tenho documento. Ele não sabia se ele tinha um RG. Para você ver como eles são protegidos. Então, isso não passa para eles, assim, como que é o mundo lá fora. Sim. Em outro ponto do documentário, a pessoa perguntou, mas o que você vai fazer? Ah, já vi aqui, ele morava em São Paulo, hein? Estava acolhido num abrigo aqui de São Paulo. O que você vai fazer? Ah, estou juntando um dinheirinho aí, já estou aí com uns 12 mil reais mais ou menos que eu consegui juntar nos trabalhinhos que eu faço. Aí saindo daqui com 18, vou arrumar um emprego aí, vou ganhar mais ou menos um salário mínimo, aí vou comprar uma casa para morar. Entendeu? O ponto, ele não sabe quanto custa uma casa em São Paulo. Para ele, esses 12 mil era muito dinheiro. Talvez na realidade dele sim, mas para viver aqui fora, não seja, né? Então são tantas coisas que a gente tem que melhorar nesse processo que realmente chega a ser impactante. Quando a gente começa a entender mais a fundo, né? Por que você sabe tanto a respeito disso?
Porque lá atrás, quando a gente foi adotar o Gabriel, a gente encontrou muita dificuldade em encontrar informações sobre adoção. Na internet quase não tinha, e como eu sempre trabalhei na área de tecnologia, e a gente conseguiu as informações, aí a Grazi falou, vamos compartilhar nossa história? Você consegue criar um site para compartilhar como que a gente conseguiu? Falei, ok, mesmo antes de blog, essas coisas. Aí criei um site, compartilhando a história, aí as pessoas começaram a acessar, porque quase não se tinha nada na internet sobre adoção, e começavam a compartilhar as histórias delas também. Aí eu fui lá, criei um sisteminha para que elas pudessem depois colocar manualmente lá, elas mesmas que imputavam as histórias. Sim. E aí a gente começou a crescer nas redes sociais, aí foi pro Orkut, aí foi pro Facebook, aí no Facebook a gente chegou a 150 mil seguidores. Tá lá até hoje? Tá lá até hoje. Como é que chama? Adoção Brasil. Tá. E a gente agora está no Instagram também, e aí com isso a gente se tornou uma referência nacional para quem opta por adotar uma criança ou adolescente. Sem ser uma entidade, você não virou ONG, você não virou nada Não disso. viramos nada, fazemos Era um site. Um site. Nem CNPJ tinha? Não tem ainda. Ah, não tem? Não tem, então, mas a gente dá essa preparação, a gente dá cursos, a gente dá palestra. Então tem encontros em grupos de apoio, eles nos chamam pra gente compartilhar nossa vivência, nossa história. Tudo de graça? Tudo de graça. Você não ganha dinheiro com isso? Não ganhamos nada. Entendeu? Então a gente faz porque a gente sabe que isso acaba ajudando. E mesmo com a chegada do Gabriel, a gente entendeu que não dava para parar. Sim. Porque do outro lado tem crianças que elas precisam muito de ajuda. Elas precisam de alguma forma de encontrar uma família, mas só que elas estão sem possibilidade, elas não têm voz. Então precisa de alguém. Então a gente está aqui também, como a gente não tem amarras com ninguém, então a gente pode dar cacetada no governo quando a gente sabe que vai sair uma lei ali que não está ajudando em nada. Quando em ano eleitoral vem aquele monte de PL também dizendo que vai fazer, vai acontecer pelas crianças e no final não acontece nada. Então isso também nos possibilita, né, agir dessa forma. Nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas, e se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. matraquinha.com.br. Eu me lembro uma vez, cara, há muitos anos atrás, que estava tendo uma discussão aí sobre criança desaparecida, que sumia, ninguém achava, aí começaram uma mobilização, aí a própria Rede Globo colocava no intervalo da novela, entrava as fotos das crianças na Globo, aí começaram a botar caixinha de leite com foto das crianças desaparecidas, e foi um movimento da sociedade como um todo para ajudar a encontrar, e parece que deu um resultado legal, encontrar um monte de criança e tudo mais. Então houve uma ação da sociedade na direção de resolver um problema seríssimo, e como tudo que a gente faz, depois cai no esquecimento, quer dizer, voltou ao que era antes, né? Não continuou esse processo, né? Num caso como esse de adoção, tem alguma coisa que a sociedade consiga fazer para acelerar, reduzir esse gap? Porque se tem 30 mil esperando e 4 mil disponíveis, cara, tinha que acabar os 4 mil em uma semana, né? O que dá para ser feito ali? Porque eu entendo que a engrenagem burocrática, você não tem muito o que fazer. Não dá para mexer naquilo, né? Ô juiz, vai mais rápido aí. Não vai, né? O que a sociedade podia fazer? Vocês já pensaram em soluções para... Algo que já fizeram alguns testes e que tem surtido efeito, porque uma coisa é eu dizer para você, tem 4 mil crianças. Se na sua cabeça, ok, 4 mil crianças. Agora, se elas têm rosto e se elas têm nome, é diferente. Se você vê uma foto de um Gabriel, de uma Ana, de uma Maria, do Pedro, do João, do Ricardo, aí a coisa muda de figura. Porque não são 4 mil. Tem 300 Pedros, 400 Gabriéis, 500 Anas. Mas você não pode divulgar essas fotos, né? Então, essas fotos, o ECA também não deixa mostrar foto de menor. Então, alguns fóruns, eles estão conseguindo
para as crianças maiores, que seria dessa parte da adoção tardia, os adolescentes, Sim. são projetos específicos que aí, por exemplo, em São Paulo tem o Adote um Boa Noite. Neste caso, eles têm autorização de mostrar a foto desses adolescentes e vídeos. E aí sim, com este tipo de ação, as adoções funcionam muito mais. Porque do outro lado, quem está procurando um filho, quem está em busca de um filho e tem o sonho de ser pai e ser mãe, ele vê um Pedro falando. Você tangibiliza, né? Exatamente. Sim. A palavra é essa, tangibiliza. Então você consegue mostrar que existe e que o problema está lá. Então esses programas têm tido sucesso, mas eles precisam expandir para o Brasil inteiro. Entendeu? Então tem que chegar e isso está sendo pontual. É cada fórum que está trabalhando de uma forma diferente. Então o Fórum de São Paulo tem. Aí eu também já vi programas assim, por exemplo, no Espírito Santo, já vi um no Rio de Janeiro, mas é muito localizado, mas não ganha visibilidade. Ele precisava estar no intervalo de uma novela, por exemplo, entendeu? Claro. Mostrar o garoto, ele dizendo que eu sou o Gabriel, tenho 14 anos, eu tô aqui, eu gosto de jogar bola, eu gosto de videogame, eu brinco lá de tal coisa, eu gosto disso daqui, leio livros. E aí na outra ponta alguém vai ver, e se a pessoa que está interessada em adotar, mesmo que ela ainda não esteja no perfil dessa criança, imagine que de repente eu coloquei lá perfil de até 10 anos, mas apareceu uma criança de 12 que me chamou a atenção, eu posso chegar no fórum e falar, cara, aquela criança me tocou, de alguma forma. Tem como eu me conectar com ela e ver como que se a gente consegue ter uma interação, uma adaptação? Sim. E aí sim, o fórum faz essa conexão, mesmo não estando naquele perfil inicialmente previsto lá no papel, né? Então, papel é uma coisa, mas é quando vai para a prática, mas precisa de visibilidade. Né? Teria que ter um horário lá para mostrar. Fala, gente, tem essas crianças. Uma chamada. E o canal aberto hoje ainda é um canhão, né? Por mais que tenha caído, ainda é um canhão. Ainda é um canhão. Se de repente você mostra, vai ficar muito na minha bolha. Então, da minha bolha, a bolha da adoção, todo mundo sabe que tem essas crianças, todo mundo vê os vídeos dessas crianças. Mas às vezes a pessoa está entrando no processo da adoção agora, ela ainda não tem muita consciência do que acontece. E a sociedade também, porque se isso explode, a gente joga no ventilador, todo mundo se mexe. Sim. Né? E aí a sociedade pressiona também na outra ponta, porque tem tanta criança acolhida lá, sem ainda um parecer jurídico para decidir o futuro dela. Sim. Né? Eu vi casos de criança acolhida que a mãe se acidentou e aí não tinha com quem deixar a criança, então a gente sabe que é um acolhimento temporário. Porque ela ia passar o tempo de internação e depois ia voltar. Mas as outras não. As outras estão lá por coisas bem pesadas mesmo. Então... Que a gente nem faz ideia do que passa ali, né? Exatamente. Bom, aí vocês entraram nesse processo, ficaram 4 anos na fila, né? Como é que surge o Gabriel? Então, o Gabriel, quando ele tinha 10 meses de vida, só um pouquinho antes, isso foi próximo de umas férias, nas férias de janeiro, a Grazi e eu foi para a praia, né? A gente foi no litoral norte aqui de São Paulo. Que ano era? Isso foi em 2010. 10. Isso, 2010. Ele nasceu em 2009, mas a adoção dele aconteceu em 2010. A gente passeando lá na praia, no litoral norte de São Paulo, aí eu pisei eu tava descalço, aí eu pisei num montinho meio quente. Eu tava descalço. E aí era um cocô de cachorro lá. Eu fiquei bravo, fiquei bem bravo mesmo, e a Gra começou a rir. Falou, não liga, vai lá, lava no mar, isso é sorte, isso é sorte. Falei, porra, que sorte, sorte dos outros que viram pisando e não vão pisar nisso aqui. Cara, a gente foi pra casa, 2 dias depois o telefone do fórum tocou. E a gente faz analogia com a bolsa estourou. Sim. Então a bolsa da grávida quando estoura tem que correr. Sim. O nosso fórum ligou, falou, tem uma criança no perfil que vocês escolheram, vocês querem conhecer essa criança? A gente falou, lógico. E a grávida já me ligou, estava no trânsito, ela falou, encosta o carro aí para você não fazer bobagem. Ligaram do fórum, a gente vai ser pai. Daquela loucura, emoção, choro. A gente chegou em casa e falou, ok. E aí tava... Mesmo sem ver a criança? Mesmo sem ver a criança, aquilo na gente já disparou. Sim. Porque a gente ficou tanto tempo esperando esse dia chegar, o dia da ligação chegar. Quer dizer, foi uma gravidez de 4 anos, cara. Exato. Uma gestação, a gente diz, né, a questão da expectativa. O Gabriel já tinha ido pra Lua e voltado umas 4 vezes. O Elon Musk não é nada perto do Gabriel que tava chegando aí, pô. O Gabriel já ia falar 4 idiomas, era já um moleque, né? Então aí ligou, falou, ok. Aí então vocês vêm aqui no fórum. A gente começou a entender. Você vem no fórum, a gente vai mostrar uma foto e contar a história que a gente conhece dele. Até então ele tinha uns 8 meses, mais ou menos.
A gente foi, ela contou, ó, a história que a gente sabe é assim, e ele, do nascimento, ele foi direto pro abrigo. Então, da maternidade, foi direto pro abrigo. Já estava abrigado há 8 meses, ele estava. Exatamente, ele foi recém-nascido. Tá. Foi com 5 dias de vida, já foi acolhido já foi pro abrigo. A gente viu a foto e colocaram, quem é da minha geração ali, que cresceu nos anos 80, vai lembrar do filme Denis o Pimentinha. A foto tava igual. Cabelinho lambidinho, molhadinho, uma gravatinha, uma roupinha toda bonitinha lá, e a gente se encantou pelo Gabriel. A gente viu a foto, falou, quero conhecer. E aí... Como é que foi esse momento, cara? Porque até então você está falando de características que se descreve, né? Veio de lá, aí de repente materializa numa imagem, cara. Você pega aquilo na tua mão e a tua vida vai mudar naquele momento, cara. Ali a gente se emocionou bastante, porque realmente é muito forte você ter aquela possibilidade. Eu digo que a assistente, foi, se não me engano, psicóloga, ela contou a história dele, que eu não me lembro uma vírgula, porque era só blá 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 blá, porque eu e a Grazi estavam na foto. Entendeu? A gente não... Assim, realmente foi algo indescritível, aquela sensação de que algo realmente fosse acontecer com a gente. Mas ainda um pouco na defensiva. Porque, a gente ainda vai conhecê-lo. E até porque tinha uma disputa, devia ter outros casais. Então, nesse ponto, quando eles chamam, não tem outro casal. Não tem? Então não tem. Tá. Então, quando eles chamam, realmente, aquela criança já está no meu perfil. Okay. A gente está naquele processo. E aí a gente ainda calhou de pegar um período de carnaval. Então a gente viu a foto e só foi poder ver o Gabriel uma semana depois. Porque o fórum entra em recesso e quem tinha que assinar autorização para visitar o Gabriel no abrigo era o juiz. Tá. Então passamos uma semana de carnaval. E a foto não sai de lá, né? Você não saiu com a foto no bolso? Não saí com a foto, não podia sair com a foto. Nem então, fotografar a foto você pode? Não, nada. Tá. E aí a gente naquela loucura, e aí, aí realmente chegou o dia de conhecer o Gabriel. A gente pegou o documento no fórum, foi pro abrigo, e a primeira vez que viu o Gabriel a gente desmonta, né? Eu não consigo comparar com uma gravidez, porque a gente não teve essa gravidez tradicional. Sim. E para ajudar, ele estava dormindo, eu não podia encostar nele. Eu podia ver ele, mas não podia acordar. Não podia pegar ele no colo. A gente teve que esperar ainda o bonitão acordar. O pessoal te leva até os berços? Ele falou, olha, ele tá aqui, ele tá dormindo. Aí contou mais um pouco da história dele, mas ele tava lá bonitão, dormindo do jeito que ele gosta, todo aberto lá, todo com os braços esticados. E aí quando ele acordou, aí sim a gente sentiu pela primeira vez o que era ter um filho nosso no colo. Então, nesse momento, cara, nesse exato momento, a definição, se ia ser ele ou não, era de vocês dois. Ali se vocês disserem, eu quero, acabou. Acabou. Já está pronto, ele já está disponível, se você quiser, é seu. Exatamente. Tá. E aí foi exatamente assim. Tá. A gente já falou, então tá, onde tá as coisas dele que eu vou pra casa. Já leva? Então, a gente achou que fosse. Por isso que a gente criou o site, o blog todo, para explicar para as pessoas que não é assim. Porque a gente então tá, cadê a malinha dele, né? Deixa eu levar. Falou, não, agora a gente vai passar por um período de adaptação. Pegaram no colo, brincaram com ele. Brincamos com ele. Sim. E vai para casa sem o filho. E devolve e deixa lá de novo. Deixa lá no berço e volta para casa. Mas aí nesse percurso, que o abrigo era perto de casa ainda. Coincidentemente ele estava muito próximo de casa. Sim. Era 10 minutos, eu acho. Nesses 10 minutos a gente já ligando para a família, que o Gabriel e a gente ia precisar de ajuda, porque a gente não tinha armário, não tinha cama, não tinha berço, não tinha roupa, não tinha fralda. E aí mobilizamos a família inteira para correr atrás e ajudar a gente. E aí começou, daquele dia em diante, o período de adaptação. Todo dia a gente indo no abrigo, então a Grazi saía do trabalho, ia para o abrigo. E antes de ir para o trabalho, eu passava no abrigo. E quando ficava voltava, com ele, a Grazi ficava o tempo que ela podia ficar, porque ela estava trabalhando. Tá. E ela trabalhava num shopping, trabalhava das 2 às 10 da noite. Então ela chegava de manhã e saía ali por volta de 1h, meio-dia, dava almoço para ele, dava tudo, dava banho. E aí de noite, quando eu saía do serviço, chegava lá umas 6 e pouco, aí ficava com ele para dar uma janta para ele, né? Quer dizer, na cabecinha dele, ganhei dois cuidadores. São 2 cuidadores novos que estão aqui cuidando de mim. Exatamente. Tá. E o curioso que eu me lembro até hoje, uma garotinha que era maior, toda vez que a gente entrava, ela falava papai, mamãe. E a gente não era.
E eu não podia deixá-la fazer ela entender que eu seria. Então, eu sou o papai do Gabriel. E a Grazi, eu sou a mamãe do Gabriel. Sabe? Então, a gente ainda convive com essas crianças junto também. E aí, na hora, você já tá meio mole, dá vontade de levar, pegar todas as crianças, colocar no colo e ir pra casa, sabe? Sim. E eu achei que fosse uma coisa mais isolada, cara. Porque eu imagino na cabecinha das crianças, pô, esse aqui conseguiu e eu não. E quando elas vão ficando mais velhas, que elas vão tendo entendimento e presenciando isso, isso não é pra mim. Essa família não é pra mim. É mais difícil de trabalhar com a cabeça dessa criança. Sim, porque é um volume de... Isso é uma rejeição brutal, né? Porque ela não entende por que tá vindo pro amiguinho dela ali do lado e não tá vindo pra ela. Sim. Ela não tem como ter essa consciência também. Sim. Porque tem que ter alguém no perfil da idade dela, se aceita a menina, por exemplo, ou de repente ela tem alguma questão respiratória, se aceita ainda com asma, com bronquite. Porra, é muito detalhe para conseguir. E aí esse período de adaptação foram praticamente 30 dias, todo dia. Até o abrigo, a psicóloga do abrigo, a assistente social do abrigo fazer um relatório, enviar para o fórum responsável, aí o juiz sim autorizar e a gente vai com o Gabriel para casa, aí sim com a guarda provisória, para fins de adoção. Então no papel ele ainda não é nosso filho. Tá. A gente tem a guarda provisória. Enquanto você está interagindo com ele lá no abrigo, você está sendo observado pela psicóloga, então ela vai conversar com você, ela vai ver como é que é. Ver como que é a interação. Tá. Ela olha tudo isso. Tá. Inclusive, pulando muitos anos para frente no processo da Ágata, como a gente já conhecia tudo, o primeiro dia que a gente foi encontrar a Ágata também, mesmo já ter vivenciado tudo aquilo, foi emocionante da mesma forma. Sim. Mas ela era uma garotinha que chorava muito. Sim. E aí eu até falei, poxa, será que é porque no ambiente aqui do abrigo são só mulheres, só cuidadoras? Ela de repente vê uma figura masculina e ela tá assustada, ou alguma coisa desse gênero. A psicóloga falou, não tem nada a ver. Ela estava estranhando mesmo. No terceiro dia dela chorando, no terceiro dia seguido dela chorando, quando a gente chegava, cheguei para ela e falei, filhinha, tá vendo aquela tia ali? Ela tá olhando tudo o que tá acontecendo aqui. Mas que idade a Águeda tinha? Tinha 10 meses. 10 meses. Então ela não ia entender o que você estava falando. Não, mas era pra tirar o nosso peso, entendi, né? Sim. Que a Grazi estava junto. Sim. Então, tá olhando tudo. Se você continuar chorando aí, a tia não vai ajudar a gente vai demorar pra sair daqui. Sabe? Brincando com ela nesse sentido. Porque era algo que a gente estava meio que agoniado. Falou, será que ela não tá adaptando com a gente? Sim. Mas lá no final realmente era adaptação. Ela precisava de um tempo maior porque eram dois estranhos. Sim. E ela também, coincidentemente, 10 meses acolhida também. Então ela chegou pra gente com 10 meses e o Gabriel com 10 meses. Então foi tudo muito parecido. O tempo e até a experiência que a gente teve, né? E a gente mais passa por isso. Tem alguém na ponta lá, anotando tudo como está esse período de adaptação. E quanto maior a criança, mais tempo leva esse período. Sim. E se ela já é uma adolescente, ela também tem um lugar de fala. Então ela também vai ser questionada. Você aceita esse pai, essa mãe? Você quer viver com esse pai, com essa mãe? O processo fica um pouco mais complicado nesse sentido, né? Tem que escutar a outra ponta também. Sim. Que doideira isso, cara. Mas vamos lá. O Gabriel chega em casa. A vida de vocês mudou completamente do dia para a noite, né? Ele chega com 10 meses, é isso? Isso, com 10 meses. 10, 11 meses. É por aí, né? Família aceitação total a partir daquele dia, não importa se veio da barriga, se não veio, era o filho de vocês, ou vocês tiveram que impor isso na família. Eu digo por quê, né? Eu sou de uma família mais antiga que a tua, né? Não sei se eu tenho idade para ter teu pai, mas mais ou menos por aí. E eu me lembro que havia na minha família lá atrás coisas de avós e bisavó, aquela coisa toda, de tipo assim, as crianças que eram filhos do ventre e as que eram agregadas. Havia uma certa diferença ali, pô, essa não veio do ventre, né? Como se aquilo fosse não que ninguém tratava ninguém mal, mas a criançada sabia que tinha uma diferença lá, né? Porque vieram de lugares diferentes, né? Como se fosse um preconceito antigo, né? Eu não sei como é que era. No teu caso, da tua família, o acolhimento foi total? Vocês tiveram que impor de alguma forma para a família? Como é que foi isso? A gente teve um acolhimento total. A gente não teve nenhuma outra questão negativa com a nossa história da adoção. Sim. A família foi super bem receptiva. Inclusive, era uma preocupação nossa.
não sei se bobo ou não, mas lógico que a gente tinha, principalmente com as gerações Mais antigas, claro. mais antigas, mas pelo contrário. Todo mundo foi super bem receptivo, nunca Legal. teve nenhuma discriminação. O Gabriel era da família, já era o neto, já era o primo, já era o sobrinho. Então realmente a gente não teve, a gente sabe de histórias que isso acontece, Sim, mas a gente estava, graças a Deus, a gente estava muito bem resolvido com essa história. sim. Entendeu? A gente sabia muito o que a gente queria, a gente realmente queria ter um filho independente de como fosse. Então, eu acho que isso transmitiu para todo mundo também, a gente informou a família também do passo a passo, de todo o passo a passo. Acho que isso ajuda bastante também. Então, às vezes, a gente até brinca, né? Vocês fizeram uma festa de nascimento do bebê, como é que foi? E foi Porque no dia do parto tá todo mundo no hospital, tá aquela confusão. Como é que é? Chegou o bebê, gente, veio em casa porque nasceu. Então, aí aconteceu assim, como o Gabriel chegou, né, ele tinha 10 meses quando a gente conheceu. Ele chegou para casa, ele tinha 11 meses. Pertinho do aniversário de 1 ano. Então a gente fez a festona de 1 ano. Legal. Pra família, pros amigos, pra todo mundo, porque todo mundo vivenciou com a gente. Sim. Eu tive que pedir atestado, a Grazi também, de idoneidade moral. Eu tive que pedir um atestado para amigos, falar, cara, escreve aí que eu sou uma pessoa legal, assina e registrar em cartório. Então, os amigos estavam envolvidos nisso, Claro, entendeu? claro, sim. A família, estava todo mundo envolvido, a gente não escondeu de ninguém. Sim. Então foi uma baita festona, aí foi muito legal, e assim, aí a gente apresentou o Gabriel. Sim. E o Gabriel, na ocasião, ele estava começando a andar também. Sim. Então, do engatinhar ali que a gente conheceu, ele já estava dando os primeiros passos. Sim. Ele deu 1 semana depois do aniversário, mas já ficava de pé, já tinha o desenvolvimento dele ali, de acordo com o esperado para a idade dele. Legal. Legal. Quando vocês começaram a perceber que tinha um X-Men na família? Então, isso foi logo em seguida que ele começou a andar, que a gente já tinha ali na ocasião, já tinha 2 sobrinhos, 3. Já tinha 3 sobrinhos já. Então a gente, e a família muito unida, muito próxima. Então a gente entendia como era o desenvolvimento de criança. A gente falou, o Gabriel tá legal, mas ele não tá falando. Ele não fala. E a gente começou a investigar. Falou, será que ele é surdo? Aí fez audiometria. Mas eu sabia que ele não é surdo, porque o Gabriel é bom de garfo. Quando eu abria um saco de bolacha, salgadinho, escutava o ele barulhinho? olhava e ia correndo. Eu falei, surdo ele não é. A gente foi ver se tinha alguma questão de cordas vocais. Revirou o menino de ponta cabeça. Nada, ele não falou, o tempo passando, aí ele já estava, por exemplo, com 2 anos, e ainda sem falar nada, a gente, ele só resmungo, né? Fazer um gemido aqui e outro ali. A gente colocou, falou, olha, vamos colocar ele numa escolinha. Matriculamos ele numa escolinha, na rua, em frente de casa, assim, atravessava a rua só. Uma escolinha particular. Falou, ok, a gente conversou lá, teve uma entrevista com uma psicomotricista, e a gente falou, o Gabriel é assim, ele tem esse comportamento desse jeito e tal, pra mim, de qualquer criança. Mas uma questão é que ele não fala, a gente acha que porque ele ficou acolhido por 10 meses, não teve estímulo suficiente. Seguimos a vida, ela falou, ok, vou aqui ficar com o Gabriel. E depois de 1 mês ela chamou a gente de volta. Falou, observei o Gabriel, fiz um relatório aqui e preciso que vocês procurem um neuropediatra. E leve esse relatório. E a gente, ok, a gente sempre foi muito aberto, né? Marcamos a consulta, chegamos na consulta, o Gabriel entrou na sala do jeito dele, igual entrou aqui, já curioso, olhando tudo, mexendo em tudo. A neuropediatra olhou o relatório dessa psicomotricista, conversou com a gente, observou ele, 10, 15 minutos no máximo. Seu filho é autista, sem rodeios. E pra gente foi um silêncio. Vocês já tinham ouvido isso? O que a Autismo. gente, quando ela falou autismo, que ele é autista, eu me lembrei de matérias que eu via na televisão. Na televisão eles mostram um caso muito severo. Sim. E aquilo veio na minha cabeça, o chão se abre na hora, sem entender o que está acontecendo. E aí eu já falei, eu pensando na minha cabeça, eu falei assim, como que eu vou processar essa maluca? Quem não conhece meu filho, faz 10 minutos que ela está conversando comigo e dá um diagnóstico desse. Como que eu arrebento com essa clínica aqui, sem parecer que sou maluco? E foi bem assim, tipo, é isso aí. E aí a gente foi para casa, e a gente já chorando no carro, a Grazi e eu, porque sem entender o que estava acontecendo. Olhava no retrovisor o Gabriel olhando para fora, como se nada tivesse acontecido para ele.
Falei, não deve ser. Aí a gente entrou num segundo luto. A gente passou por um luto da infertilidade lá atrás. E veio um luto de um filho que a gente criou uma expectativa. É a tal da expectativa. A gente criou uma expectativa por 4 anos que naquele momento, tudo aquelas idas à lua, os idiomas, eu não sabia o que era autismo. Eu tinha que entender o que era isso. A gente passou um período difícil nas nossas vidas ali para entender, para absorver. Então teve a negação, teve a aceitação. A gente passou por todo aquele processo como se fosse um luto mesmo. Porque a sensação que teve, fala, e agora? Não é o filho que eu tinha 10 minutos atrás. Mas ele estava lá. Então realmente são pensamentos muito conflitantes que a gente tem naquele momento. É muito forte, foi muito difícil a gente passar por aquilo, superar aquilo e entender. E aí quando a gente começou a estudar um pouco sobre o que era autismo, antes de eu entrar com o processo contra aquela médica... Sim. Aí a gente começou a entender que tem estereotipia. A estereotipia às vezes ficar balançando os braços, ou ficar dando pulos, ou chacoalhando o corpo. E aí a gente começou a ver os vídeos caseiros, de quando ele chegou lá no abrigo. E aí com um olhar um pouco mais treinado, você fala, porra, tava lá. A gente que não percebia. E no abrigo também não, e as cuidadoras também não. Também não. E a psicóloga do abrigo também não, e ninguém viu. Ninguém viu. Sim. E se tivessem visto, o Gabriel não teria chegado na nossa família. Sim. Porque no meu perfil não tava autismo. Então, o universo às vezes trabalha de uma forma que a gente não entende, né? Não consegue compreender. Mas naquele momento a gente parou, falou, ok, ele tem autismo, ele é autista, então vamos lavar o rosto, vamos enxugar e vamos trabalhar o que ele precisa agora. O que ele precisa, né? O que ele precisa para ter autonomia. Vamos trabalhar agora esse tal de autismo aí. Vamos dar mais qualidade de vida para esse garotão aí. Deixa eu ser um pouco perverso aqui, porque eu acho que essa conversa nossa aqui pode ajudar um monte de gente, inclusive, lá, né? Passou pela cabeça de vocês, de alguma forma, em algum momento, tipo assim, cara, veio com defeito, vou devolver. Me enganaram, me ofereceram algo e eu peguei e veio com defeito, vou devolver. Passou pela cabeça de vocês em algum momento, algo assim? Em nenhum momento. Não. O Gabriel já era nosso filho, independente do modo como ele chegou até a gente. Então aqueles 4 anos de espera, depois que o Gabriel chegou, parece que não aconteceu. Entendi. Então, realmente, era nosso filho e nunca passou pela cabeça. Mas a gente escutou. História, imagino que deve ter história. Não, a gente escutou de pessoas próximas perguntando se a gente não poderia devolver. Que estavam no nosso círculo ali. E nesse teu trabalho com adoção e tudo mais, você deve ter trombado com casos assim, aos montes. Sim. No caso da adoção, por exemplo, a gente já tem... Assim, a gente escutou relatos de profissionais do fórum que a criança foi devolvida porque ela não sabia usar um talher, por exemplo. Ela não conseguia usar um garfo e uma faca. E essa devolução é um processo normal? Porque... Posso devolver do jeito que eu devolvo um carro que eu não gostei? Como você tem um período de adaptação... Ah, entendi. Você está com as guardas para fins de adoção... Tá. E aí, lógico, cabe ao juiz, ao setor técnico, entender o motivo disso... E hoje em dia é cada vez mais comum famílias serem processadas e obrigadas a arcar com os custos dessa criança até a maioridade. Mesmo não ficando com a criança. Mesmo não ficando com a criança. O pior cenário é obrigar a ficar com a criança. E imagina na cabeça dessa criança ela ter ido para uma família, para um lar, e depois ter sido rejeitada e voltado ao abrigo. Voltado para o acolhimento. Quer dizer, por isso esse cuidado todo, né? Por isso que tem essa proteção toda. E acho que além dessa proteção toda que o Estado faz, tem uma parte da própria família, né? Que de repente está entusiasmada, está lá encantada. Peguei o garoto no colo, peguei a criança no colo, tô aqui feliz. E esquece, cara, tem uma carga, filha da mãe. Junto, a responsabilidade de ser pai e mãe, você conhece muito melhor do que eu. Sim. Tem filhos adultos. Sim. Entendeu? Uma coisa é você brincar com sobrinhos. Sim. Outra coisa é você acordar no meio da noite porque a criança está com febre. Tem que correr de madrugada para o hospital. E saber que você é o recurso dela. Exatamente. Não é que, fulano, cuida. O recurso é você. Então, esse processo realmente ele é demorado justamente
Porque o setor técnico, mesmo com tanta entrevista que faz, às vezes passa um caso desse, Sim. que é como se todo o processo tivesse falhado. E o setor técnico se sente péssimo com isso. Sim. Eles falam, caramba, essa criança voltou e eu fui o responsável, eu dei o ok para ir para essa família. E esse, do outro lado, o cidadão encrencou porque a criança não sabe usar um talher, Sim. ou de repente é porque ela é mal criada ou falou palavrão, mas... E o lado da criança? Sim. Né? Como que ela chegou ali? É um buraco muito mais embaixo. E é super importante essa sua pergunta, assim. Pra gente, o Gabriel sempre foi nosso filho. Independente do que viesse a acontecer. Bom, vocês tiveram que escalar uma montanha desgraçada para entender o processo da adoção, passar por aquilo tudo, entender como é que era. Foram tão fundo que tiveram a grandeza de juntar isso tudo para contribuir, criar uma área onde as pessoas podem entender. Pintou o autismo. Chegou a hora de começar do zero outra vez, porque agora eu vou ter que entender o que é, vou ter que estudar o que é, para entender o que é que eu vou ter que fazer, né? Porque acho que junto com a definição de que vocês tinham um quadro ali de autismo, onde você tem uma criança fisicamente saudável, né? Que tem capacidade de escolher coisas, ela sabe o que quer, ela sabe, mas ela tem alguma dificuldade ali de comunicação, ou de se cair no ambiente, entrar no ambiente do jeito normal de ser, digamos assim, né? Isso implica não só... Você vai ter que ter uma puta paciência, você vai ter que aprender como fazer, vai ter que aprender a se comunicar com ela, vai ter um custo, né? Você vai gastar uma grana também, porque eu sei que a terapia não é uma terapia simples, né? Quando vocês começaram a mexer nisso, vocês fizeram em dois, né? Você e foram estudando isso para entender como é que era, foram visitar a gente, foram conversar. Como é que vocês fizeram esse processo de entendimento do que estava acontecendo? Primeiro foi muito estudo. A gente descobriu que tinha um site, se não me engano, chamado Autism Speaks, que não tinha muito material no Brasil, pelo menos que a gente conhecesse na época, então encontramos isso que era referência, por ali a gente estudou bastante. Autismo Speaks era em português? O site? Não, é em inglês. Autism Speaks. Speaks. E aí por ali a gente entendeu muito, começou a estudar muito e começamos a procurar terapia. Então ele não fala, vamos procurar uma fonoaudióloga primeiro, que a gente ainda sem base do que procurar. A gente foi numa fonoaudióloga, mas generalista, não específica em autismo. Okay. E aí a coisa também não estava funcionando, a gente não estava gostando muito de como estava sendo a abordagem utilizada com ele. E nas pesquisas, a Grazi ela chegou a olhar assim, um vídeo na internet, né? Se não me engano foi no Facebook mesmo, na timeline assim. Uma amiga dela de infância postou o vídeo de uma ONG que faz terapia com autistas, né? Que proporcionava terapias para autistas numa ONG. E ela viu e falou, nossa, minha amiga é fono, ela trabalha nessa ONG. Aí na hora ela mandou uma mensagem para ela, falou, oi Paloma e tal, aqui a Grazi, né? Elas viajavam juntas, tudo, quando eram crianças. Falou, meu filho é autista. Ah, pô, eu sou fono especializado em autismo. Aí a gente começou a fazer a terapia com ela. Mas não na ONG, então a ONG ela trabalhava no dia inteiro, e a ONG, para captar algum tipo de recurso também, disponibilizava as salas no final do dia, para que as terapeutas pudessem fazer particular, e uma parte da receita ia para a ONG. Então a gente passou a levar ele nessa ONG, aí a gente conheceu lá uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional. Aí que a gente entendeu o tamanho do buraco que a gente estava começando a entrar. Falar, então ele precisa disso. Aí, isso era o que a gente podia pagar também, que é uma armadilha que a gente cai quando a gente é pai, que você sempre quer prover do bom e do melhor. Sim. Chega no momento e a gente caiu nessa armadilha, a gente deu uma quebrada financeiramente, porque chegou num ponto que a gente estava pagando mais terapias, a gente não conseguia mais pagar a conta, porque só pagava terapia. E aí você vai se sentindo um merda, porque você olha para a grama do vizinho do lado, enquanto meu filho fazia 8 horas semanais de terapia, o outro faz 40. Aí você fala, porra, meu filho não vai evoluir nunca, sou uma porcaria, tem que tentar outro trabalho, tem que fazer alguma coisa. E é outro processo que a gente tem que trabalhar na cabeça também, não é só o autismo, não é só os desafios do dia, é a pressão da sociedade, essa coisa de olhar para o vizinho para saber como que está a história lá do vizinho, falar, cara, o que eu posso pagar são 3 horas semanais e é o que eu posso fazer. Entendeu? Plano de saúde, você tenta, é uma luta, vem profissional que não é qualificado, não é especializado, em vez de vai ajudar, vai só atrapalhar. O Estado não te provê? Não. Não tem um SUS que
O SUS ele tem algo que eles chamam de CAPS. Não sei se você já ouviu falar do CAPS. Já ouvi. Mas o CAPS, uma sessão de CAPS é uma sessão em conjunto. E na sessão de CAPS pode ser que tenha alguma pessoa ali que está se recuperando do vício de droga, de álcool, um autista e alguém que tem algum transtorno bipolar, alguma outra coisa. E no caso do autista, ele precisa de atenção Full plena time. para o problema dele, a questão dele. Porque assim, como todo mundo é um indivíduo, o autista também, e os desafios dele é diferente do amiguinho do lado. Sim. Então não tem como. Duas crianças com um grau de autismo parecido se comportam de forma completamente diferente. Não é que tem um padrão ali que você fala... Não tem. Não é uma fisioterapia para quem operou o joelho. Deu catapora. Se os dois têm catapora, ele vai ter aparecer umas marquinhas. Não é igual, no caso não é. Não é. De repente tem crianças que têm seletividade alimentar, por exemplo. Então só come alimento amassado. Outra só come alimentos que têm crocância. Outra só por cor. Só come alimentos que têm cor amarela. Outras não conseguem dormir numa cama se o lençol estiver dobrado. Se ela sentir a dobra do lençol, ela não incomoda ela, por exemplo. Sim. Então são vários desafios. Não tem como realmente generalizar e falar. Então são atendimentos individualizados, personalizados para cada demanda. E aí que a gente vai entendendo e fala, ok. Começou a terapia, e aí a terapeuta, a doutora Paloma, ela sempre falou, ele não fala, mas a oralização não é a única forma de se comunicar. Sim. Ele pode se comunicar de outras formas também. E ela entrou com uma prancha de comunicação, que seria um fichário com figuras de objetos e lugares que ele gosta de frequentar, coisas que tem em casa, né? Sim. E foi a partir daí que ele começou a se comunicar com a gente, mostrando a figura. Pegava a banana, mostrava a figura da banana pra gente, a gente sabia que ele queria comer banana. Tá. Ou que ele queria ir no banheiro, ou que ele queria brincar. E aí que a gente começou a se comunicar com ele. Porque até então era de perguntas, mas eu tinha que adivinhar. E ele se frustrava. Porque a gente chegava num restaurante, numa lanchonete, e falava, filho, você quer tomar suco ou refrigerante? Ele queria comer uma coxinha. Como que eu vou adivinhar que ele quer comer uma coxinha? Então eu vou na tentativa e erro, mas na tentativa e erro, uma hora ele se frustra, ele se irrita, aí ele acaba entrando em crise. Sim. Entendeu? Entra em crise, aí ele pode se machucar, vai se morder, vai tentar correr, então fica muito mais perigoso para ele. Sim. E para quem está em volta também, porque hoje ele tem 14 anos e tem minha altura. Sim. Se ele entrar numa crise hoje, ele é e de repente ele der uma abraçada e estiver passando alguém do lado, vai machucar essa pessoa. Se ele tem a altura, ele é o dobro da Grazi. Exatamente. Como é que segura um molecão desse tamanho, cara? Ah, mas ela é mãe, né? Mãe chama junto, né? Aí não importa o tamanho. Tem mais medo dela do que você, né? Entendeu? Entendi. Você está ouvindo o Leadercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. Por exemplo, a minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais, com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. O desafio de você saber que, você tem um cronograma, eu acho que essa terapia não é uma coisa assim, não é que você vai lá e uma hora depois você busca. Ele fica um bom tempo. A terapia é uma coisa complexa, né? E aí tem uma luta para você conseguir incluir essa terapia. Bom, onde é que eu quero chegar? Você resolve em algum momento que fala, bom, eu estou aqui trabalhando para resolver o problema do meu filho, mas eu acho que eu posso ampliar isso aqui. Já aprendi como é que eu fiz com a adoção. Vou tentar aplicar a mesma coisa aqui, reunir essa informação para passar para mais pessoas, né? Vocês pensaram nisso? Foi na linha da comunicação. Então a gente pensou em algo parecido, porque como eu sempre trabalhei com tecnologia, sim, aquela prancha de comunicação que eu comentei agora há pouco, que ele pega a figura e mostra do que ele quer, ela deu a voz a ele, então ele passou a se comunicar, mas a gente começou a ter um outro problema. Quando vem uma solução, parece que vem um problema em seguida. Sim. Aquela figura na escola era curiosidade para todo mundo. Então o que ele fazia, os amiguinhos queriam ver. Sim. Às vezes o fichário não voltava para casa.
Então é como se a língua dele tivesse ficado na escola. Alguém pegou a prancha dele... A professora esqueceu de colocar na mochila, por exemplo. É. Ou as figuras se perdiam, porque um amiguinho achava aquela figura engraçada e levava, colocava lá. Não que tenha alguma maldade, mas é porque é curiosidade de criança. Sim. Ou então, a gente esquecia também. A gente, como pai e mãe, quando vai sair de casa, você leva uma porrada de coisa e esquecia da prancha. Uhum. E aí vinha uma crise porque ele queria comer lá a coxinha e a figura da coxinha não estava mais lá. Porque eu não levei o fichário. E eu tinha que levar aquele trambolho de fichário. Imagina o vocabulário de uma criança de 7, 8 anos. Quantas palavras tem no vocabulário dessa criança? Ela tem que basicamente estar impressa em papel, em figura. Sim. É difícil transportar isso. Aí começou a vir a ideia de digitalizar aquilo. Falei, Entendi. como que eu consigo transformar isso em uma parte mais tecnológica? Aí celulares e tablets já era mais usual, né? Pensei, falei, vou criar um site. Então, dá uma pausa aqui, agora a gente volta nele. Estamos aí. Como é que foi o momento em que vocês... entre o momento em que vocês descobriram que ele tinha o autismo, até o momento de que chegou a hora dele ir para a escola? Passou um tempo entre isso ou foi tudo ao mesmo tempo? Ele já estava na escola? Como é que era? Não, então, ele estava na escola. Minha questão é o seguinte, chegou um momento em que eu tenho que socializar essa criança. E ela vai como diferente. Uhum. Num grupo de crianças que são muito cruéis, né? Criança é um bicho cruel, né? Não tem meias palavras ali, o bullying deve ser um negócio pavoroso. Então, entre o momento em que vocês descobriram que ele tinha, até chegar na escola, quanto tempo passou? Como é que foi isso? A gente descobriu, recebemos o diagnóstico de autismo, ele já estava na escola. Tá. Então ele tinha sido matriculado porque a gente queria que ele socializasse para ver se desenvolvia a fala. Uhum. Então até então a escola não sabia que ele era autista. E a gente também não. A gente só tinha uma desconfiança que tinha algo de diferente ali. Isso com 2 anos? Com 2 anos e meio. 2 anos e meio. Isso. Passado um tempo, essa escola chegou a um ponto que assim, como ele tinha essa necessidade especial e que ele precisava um atendimento personalizado para ele, nessa época a escola tinha 2 professoras em sala para 12 alunos. A escola particular de bairro era pequena, né? Mas uma das professoras começou a se dedicar muito a ele, porque ele trazia essa demanda, não Sim. porque a gente pediu, porque ele tinha muitos desafios, ele precisava dessa demanda. Enquanto uma criança com 2 anos e meio já está conseguindo comer sozinho, ele não conseguia. Ele não conseguia ir no pinico, no banheiro, essas coisas. E aí os outros pais começaram a questionar a escola. Falaram, mas como assim? Eu quero uma professora para o meu filho, eu tenho um garotinho lá que tem uma professora só para ele. Mas o garoto é autista, que não sei o quê. Então alguns pais começaram a vir com essa demanda para a escola. Até que a escola chegou para a gente e falou, a gente não tem como atender as demandas do Gabriel. Então a gente sugere, né, que de repente procure uma outra instituição que consiga atender o que ele precisa. A gente, lógico, estavam pedindo para ele se retirar da escola. A gente não tinha força para brigar, força psicológica para brigar com essa escola, porque é lei, as escolas não podem, né, tem que aceitar essa criança. Ok, a gente foi para outra escola, também na outra escola, já sabendo que era autista. Na entrevista com a escola, meu filho é autista, é assim, assim. Porra, não, aqui a gente acolhe bem, a gente entende, a gente sempre tem um exemplo. Tem o fulano e o ciclano que é autista, a mesma história. Ele começou, passado o tempo, tem até um episódio bem interessante, que seria a formatura para ele ir para o 1º ano. Então ele já estava com 5 para 6 anos ali. Ele ia para o 1º ano. E aí falou, vai ter a festinha de formatura, né? A colação de grau para ir para o 1º ano, mas ele não vai participar porque a gente entende que ele precisa de mais um ano aqui para desenvolver melhor e tudo. E aí a Graziel falou, ok, vocês que são especialistas na área da educação, se entendem que ele tem que ficar mais um ano aqui, para a gente ok. Não estou preocupado com isso dele estar equiparado à faixa etária, sim. né? O importante é ele. Aí ok. Passado 15 dias depois, então a gente não ia mais para essa festinha. Passado 15 dias depois, entraram em contato de novo. A gente viu aqui que pela idade ele tem que estar no 1º ano, ele não pode ficar aqui. E as necessidades dele a gente não vai ter como comportar no 1º ano. A mesma história que a gente ouviu lá atrás. Falei, ok, então, já que ele não pode ficar aqui, então ele vai participar da formatura, que é um direito dele. Ele vai ter que passar, então, pelo que você me disse, se a lei não permite que ele fique na mesma série, que ele tem que ir pro 1º ano. Mas aí não tem como ele ficar, porque a gente não ensaiou, a gente não fez isso, não fez aquilo. Vai ter atração, vai ter dança, vai ter música, vai ter coral.
Eu falei, tudo bem, ele não precisa dançar, ele não precisa recitar poema, mas ele vai pegar o canudo dele. Vocês não têm a beca? A gente tinha lá uma ficha para alugar a beca, o preço da beca, tudo. Eu só quero que ele pegue o canudo. Ah, mas ele vai se incomodar, vai ser difícil, colocando um monte de problemas assim. Aí eu falei, eu vou ficar com ele lá em cima. Aí o combinado, resumindo a história toda, foi, eu fiquei na coxia com ele. Aí 2 crianças antes de chegar na dele, eu entrei com ele lá no palco, junto com as outras crianças, sentei. E toda criança que recebia o canudinho, aquele canudo de formatura, dedicava pro meu papai, pra minha mamãe, pra vovó. E eu falei, porra, o Gabriel não fala. Aí ele não fala, mas ele fala um mamã, que seria de mamãe. Sim. Aí eu cheguei, aí chamaram o Gabriel, fui de mão dada com ele até lá no palco. Aí cheguei no microfone, cheguei no ouvido dele e falei, chama a mamãe. Aí ele falou, mamã. E aí quebrou a gente, né? Aí mostrou, falou, tá vendo? Tipo, o problema é a instituição de ensino, não é a criança. Ele tá lá pra fazer. Ele tem potencial. E aí partindo dali, a gente teve isso que foi super emocionante, a Graça emocionou pra caramba, a gente, como sempre, a gente chorão, né? A gente chorou demais. E primeiro ano. Então tá, ele vai pro primeiro pra onde? Aí cansei de brigar com escola particular. Aí você teve que procurar a escola? Teve que procurar a escola. Sair de lá, eu vou no final do ano. Tá. Falei, porra, e agora? A gente falou, ó, a gente cansou de gastar dinheiro. A gente cansou não, a gente não tinha mais dinheiro pra gastar. Falou, vamos procurar uma escola estadual, porque, como é lei, o Estado vai ter que dar um jeito aí, vai resolver isso aí. Porque a escola particular tá difícil. Eu já não tinha dinheiro, eu ia arrumar advogado pra brigar com a escola, sem saber o que ia acontecer. Cara, eu não consigo imaginar a dimensão que é para um pai e uma mãe ouvir que a escola não quer seu filho, cara. Nós não queremos seu filho aqui. É punk. É punk. Quando você conhecendo as leis, eu tenho mais acesso à informação. Eu sabia tudo o que estava acontecendo. Sim. E aí, em um ponto, eu falei, pô, tá bom, eu vou brigar, a escola vai colocar. Mas, de repente, não vão coagir ele fisicamente. Mas ter o meu filho numa escola para ele ficar sentado no canto olhando para a parede é muito pior. Então não faz sentido só penalizar a escola. Entendeu? Não, vai ficar aí porque eu quero que vocês fiquem. E a gente foi pro Estado. E aí no Estado, como ele já tinha laudo, tinha tudo, a gente falou, ele precisa de uma cuidadora. Nisso, a Grazi já tinha aberto mão da carreira dela, da profissão dela. A gente foi atrás da cuidadora, aí o Estado falou, tá numa fila de espera. Tem que ver se chega. E a Grazi ficou 1 ano e meio como cuidadora do Gabriel. Indo todo dia para a escola com ele. Às 7 da manhã e saindo meio-dia, sentado do lado dele, cortando material, recortando, adaptando material, porque o Estado também não fornece material adaptado para essas crianças. Então, isso com o conhecimento que ela tinha, porque ela chegou a cursar pedagogia com ênfase em educação especial. Antes mesmo da gente pensar em ter filhos. Então, com o conhecimento que ela tinha, experiência de mãe e de acompanhar em terapia, ela foi adaptando o material, foi trabalhando e ficou aí 1 ano e meio com ele aí em escola, até o Estado arrumar uma cuidadora para ele. Pra gente poder aí sim ela respirar um pouco, porque ela estava dedicada à mãe em 300%. Não importa se veio do útero não ou importa. Se veio Quando é pro filho. E mãe é forte. E a Grazi, ela arrebenta, bicho. Você conhece ela? Eu conheço. Ela é pequenininha ali, mas a bicha é brava. Volta ali então, você pega e olha e fala, vou digitalizar essa planilha aqui, ó. Vou digitalizar essas imagens. Aí voltando ali pra digitalização, falei, vou criar um site, que era o que eu sabia fazer na época ali. Falei, pô, mas peraí. Já olhava pro Gabriel. Falei, ele não sabe escrever. Vai depender de ter uma internet nesse aparelho aqui para ele mexer. Falei, acho que não vai funcionar. Aí coloquei na gaveta. Que hoje em dia eu descobri que é pivotar. Pivotei aquela ideia lá. Tá. Então o site não vai funcionar. Aí passado um tempo, fala, poxa, mas essas pranchas aqui tá sendo boa, mas por outro lado, vira e mexe, dá um probleminha aí que figura... Aí nada. Falei, caramba, não consigo encontrar outra solução. Até que um dia almoçando com o Adriano, que é meu irmão, a gente trabalhava na mesma empresa, né?
A gente foi almoçar e ele falou, cara, vou começar a estudar desenvolvimento de aplicativo. Você topa? A gente sempre foi muito unido, a gente sempre, né, a gente viveu junto o tempo todo, a gente nunca teve problema, trabalhamos juntos. Falei, cara, vamos. Achei legal a ideia dele, falei, vamos aí. Ele falou, mas o que você quer fazer? Tem alguma ideia? Vamos fazer alguma coisa para adoção? Porque na época eu falava muito da Adoção Brasil, né? Aí eu lembrei da minha gaveta lá que eu tinha guardado. Falei, cara, a prancha de comunicação tá aqui, ó. Vamos pegar aquela segura e colocar nesse aplicativo aqui. Aí desse almoço até sair a primeira versão do aplicativo, levou uns 3 meses ali. E aí eu fiz um aplicativo e o Gabriel foi testando, né? Então nesse meio tempo o Gabriel foi fazendo o teste, eu fazia e dava na mão dele. E aí o Gabriel mexia... Ele já era fascinado por telas, né? Já era fascinado por telas, desde pequenininho. Sim. Então deixei na mão dele, pôs a usabilidade, né? A usabilidade aqui não tá boa não, ele não tá entendendo como encontra a figura. A gente foi ajustando, quando ficou razoavelmente bom para ele mexer, a gente colocou nas lojas de aplicativo. Mas coloquei assim, de maneira despretensiosa. Já tinha nome? Já tinha Matraquinha, porque o Matraquinha surgiu, porque mesmo ele sem falar, tem dias que ele acorda inspirado pra caramba. E aí ele fica lá no bababá, ele fica balbuciando, ele fica tentando se comunicar. E a gente já falava, né, que às vezes eu não conseguia conversar com a Grazi. Falava, pô, filho, parece uma matraquinha, cara, você não para de falar, meu. Deixa eu conversar com a mamãe, né? Brincadeira lá de casa interna. Aí o Matraquinha já tinha. Então o nome, porque quando a gente saiu do almoço, eu já registrei o domínio já. Falei, cara, vamos chamar de Matraquinha. Aí já fui ver, o domínio estava liberado, aí a gente já registrou na hora, então já saiu com o nome. E pouco depois, eu coloquei na loja de aplicativo para os familiares poderem instalar também. E aí entre uma terapia e outra, enquanto os pais estão compartilhando as derrotas, as vitórias, né, às vezes só precisa de um ombro só, porque é uma jornada difícil. Não tem, assim, a gente fala o lado bom, mas tem gente que romantiza demais, mas tem um lado pesado também. Imagina. Então compartilhando, aí, que legal, aí um instalou, outro instalou. E quando a gente foi ver, já tinham milhares de instalação assim, do aplicativo funcionando. A gente falou, opa, aí tem coisa diferente aí. E foi aí que a gente começou a entender, ok, isso aqui é uma matraquinha. E a gente se inscreveu num programa de aceleração do Google for Startups. Que ano era isso? Isso em 2019. Tá. Então, em 2018 saiu o aplicativo, a gente lançou de maneira, como um projeto mesmo, lançamos um aplicativo e botou gratuito. Ninguém pagou nada, baixou quem quis. Todo mundo usando. Tá. E aí em 2019, como eu sempre gostei de tecnologia, eu estava inscrito no mailing do Google, e eles têm um coworking aqui perto da Avenida Paulista aqui. E aí eu recebi lá um aviso, a gente está procurando startups que tenham lá, que sejam, de repente, que não tiveram investimento ainda, essa coisa toda. Eu olhei e falei, bom, vou me inscrever aqui, não custa nada. A gente fez a inscrição, teve lá centenas de inscritos, e a gente foi um dos 12 que passou para esse programa. Aí entrando lá dentro do Google, aí eu comecei a entender, o Adriano e a Grazi, o que era uma startup, o que fazia, o que estava envolvido no ecossistema de startup. E a gente teve um programa, um intensivão de 3 meses, que foi esse programa de aceleração. Sim. E aí começamos a entender, falar, ok, startup então é isso, então a gente tem uma startup. Pô, pra gente agora, legal, então isso aqui pode ser um produto, pode virar uma empresa. A gente não tinha CNPJ ainda. Pô, mas é para ser empresa, então vai ser interessante a gente ter um CNPJ. Aí a gente começou a correr atrás. Então a gente primeiro fez um produto e depois correu atrás de uma forma de formalizar este negócio. Sim. E passando por ali, aí nos anos seguintes, a gente passou, em 2019, 2020, a gente passou por outro programa de aceleração do Sebrae. 2020 foi o ano da pandemia, né? Foi. Então, a gente chegou a fazer uma mentoria presencial, entrou a pandemia, foi tudo para online. Aí em 20 a gente fez a aceleração pelo Sebrae online. Em 21 a gente passou por 2 acelerações, pela Inovativa e pelo Hospital de Amor de Barretos. Sim. Né, que tem o Rick Prata, né? Então a gente passou por esses 2 programas de aceleração também. E aí, mas até aí você está bancando do teu bolso. Estou bancando, a gente tirando do nosso bolso. Não tem dinheiro entrando lá. Não tem dinheiro entrando. Tá. A gente ficou esse tempo todo. E a matraquinha sendo baixada. E a matraquinha sendo baixada. Tá. Já os terapeutas utilizando, todo mundo utilizando. Né? Hoje, né, no momento aqui da nossa conversa aqui, tem 50 mil usuários ativos no Matraquinha.
Que legal. Entendeu? Então, nos últimos 28 dias, tem 50 mil ali que usam matraquinha. De instalações, a gente está próximo das 450 mil, alguma coisa assim. Sim. Tem crianças que não se adaptam, e ok também, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Então, mas a gente tem um número ativo muito expressivo usando matraquinha. E o matraquinha, a gente entrou nos desafios de monetizar esse aplicativo. Porque muita gente usando. Chegou a hora que o bicho vai pegar, cara. E a hora de... Como é que monetiza um treco desse? A gente tem um impacto social. Claro. Como que eu vou passar a cobrar um aplicativo que tem alguém numa comunidade utilizando Sim. e vai perder essa voz? Sim. E aí a gente entra no dilema. O que eu faço agora? Então a gente passou a colocar, por exemplo, propagandas no aplicativo. Então tem publicidade. Você passou a vender publicidade para empresas, é isso? A empresa que queira... E o que a gente fez foi ativar o serviço do Google. O Google tem um serviço desse, né? Entendi. Que para aplicativo eles chamam de AdMob. Sim. Então eu coloco propagandas do Google, da rede do Google. Sim. Então o anunciante, vamos imaginar que o Café Brasil esteja anunciando no Google, ele pode aparecer lá. Pode aparecer no rodapé do matraquinho. E você não tem controle sobre o que vai entrar. Vai entrar. Entendi. Vai de acordo com o comportamento do usuário. Google, né? É o Google Ads no aplicativo. Isso, exatamente. Mas também que te paga uma ninharia. Isso. Exato. Então, pelo número de impressão que a gente tem, só para ter uma ideia, o ano passado foram mais de 110 milhões de frases ditas pelo matraquinha. Essa molecada tem muito o que falar. Sim. E aí o Google vê esses números e fala, cara, vamos melhorar essa publicidade, vamos melhorar a exposição, vamos jogar propaganda na tela, vamos abrir pop-up, vamos explodir. Fala, cara, eu não posso. Porque se eu fizer isso, eu vou impactar diretamente uma criança que já tem uma série de desafios e que vai ficar nervosa e vai ser pior para ela. E até porque a propaganda não é para ela, cara. Exatamente. A propaganda não é para o usuário. Não é para o usuário. É uma forma de monetizar se tem um clique ou outro ali sem querer. Cara... E aí, então a gente fica nesse dilema, a gente sabe que dá pra melhorar, mas não pode, eu não posso fazer isso, porque o primeiro a me xingar vai ser o Gabriel, porque ele usa. E aí a gente começou a criar materiais complementares, e-books, livros físicos e inclusive recentemente uma assinatura também. Então a gente tem uma assinatura para personalizar o aplicativo. Sim, aí a coisa começa a ganhar uma certa coerência, né? Quer dizer, o teu negócio não pode ser monetizado como venda de produto, eu vou vender produto. Não. É um outro tipo de cara, que é muito próximo da dificuldade que eu tenho com os podcasts, né? É bem perto disso aqui, embora seja diferente. Quer dizer, o consumidor do podcast é um consumidor, não é uma criança, né? É um consumidor, mas a gente também encontrou o mesmo tipo de problema. Fala, cara, você não pode me comparar com o programa da Eliana. Entendeu? Eu sou na frente do marqueteiro, o cara quer. Cara, desculpa, cara, não vem com essas planilhas pra mim. Eu não funciono com o Ibope. Entendeu? Não é assim. E no teu caso, então, é pior, né? Porque tem um componente social aí, né? Sim, é muito desafiador. Então é algo que a gente está nesse momento aqui trabalhando pesado nisso. A gente entende que para o usuário final tem que acabar sendo gratuito mesmo, não tem como. Sim. Né? A assinatura, hoje o aplicativo ele conta com 250 figuras de comunicação. Sim. Enquanto você está falando aí, eu tô mexendo no celular aqui, porque eu acho que eu salvei, eu estou tentando achar aqui uma mensagem, quando você colocou lá que no Shark Tank, aquela coisa toda, alguém entrou e botou uma mensagem falando da mãe que teve um problema, teve um câncer e perdeu a capacidade de se comunicar e ela usou a matraquinha durante todo o período final da mãe e a mãe se comunicou com ela usando a matraquinha, cara. A gente recebe alguns relatos assim, que realmente é super impactante para mostrar o potencial que ele tem. Sim. Porque a gente está focado aqui em autismo, mas porque é uma coisa que a gente aprendeu lá atrás. Sim. Vamos fazer com excelência para esse público aqui, porque se atender bem, enfermidades que impactam a fala, tem dezenas por aí. Sim. Então a gente vai conseguir chegar nessas pessoas. Mas aí quando eu vou para um investidor ou para algum lugar assim, se eu vou muito amplo, eu não tenho dado o suficiente, e aí eles vão me pegar no contrapé. Então no mundo do autismo, que é um mundo que eu vivo já há mais de 10 anos, que eu conheço bem, conheço os números, aí fica mais tangível também de eu dizer e falar, é isso aqui que acontece. Sim. Então se você estiver investindo em mim, você está investindo porque meu público é desse tamanho. Eu vou chegar ter esse tipo de alcance.
Futuramente pode ser mais? Pode. Mas agora eu estou chegando nessa turma aqui. Então, eu acompanhei você bem nessa luta aí. Você falava, tô no aceleração tal. E eu perguntava, e aí, entrou grana, cara? Tem grana, porque na minha concepção, o que estava acontecendo ali, cara? Se vocês conseguiram, no teu tempo livre, sabe, sem poder se dedicar 100%, montar a matraquinha e fazer aquela acontecer. Imagine se conseguisse dedicação total. Quer dizer, consegue montar um projeto que remunere vocês, que pague você, pague a Grazi, pague o teu irmão, pague a turma toda que está envolvida nisso, e vocês se dediquem 100% a fazer esse negócio andar. Isso não é feio, cara. Pelo contrário, isso aí vocês estão ajudando 1 milhão de pessoas. Então, cara, quanto mais grana entrar, mais capacidade vocês vão ter de sofisticar o projeto, mas para isso tem que entrar dinheiro, né? E eu não vejo realmente um patrocinador, sandália havaiana, entrando lá para vender havaiana. Não vai. Não vai. Né? Tem que entrar alguém com uma consciência diferente. Espera aí, eu estou ajudando a fazer um negócio que tem um impacto social. Aí quando começou essa história de ESG, eu falei, puta, finalmente. Agora sim, as empresas vão se abrir e é merda nenhuma, é só papo furado, é só conversa, né? Mas aí pintou essa história de, cara, então pera um pouquinho, por que não o usuário remunerar 50 mil usando, cara, se cada um der R$1 por mês, 150 pau. É aquela conta que eu fiz no podcast. Isso, exatamente. Deu 350 mil caras me ouvindo. Se cada um der R$1, acabou o meu problema, né? Só que a hora que você vai executar, não é bem assim que acontece, né? E quando você trombou com esses caras de startup, esse pessoal é um pessoal muito... Cara, eu já tinha isso na minha época lá atrás, né? Qual é o payback? Eu quero saber o seguinte, para cada dólar que eu botar aí, quanto e quando vai voltar, né? E eles começam a tratar a coisa como um business, sendo que você está na tua mão com uma ação social. Essa transição de transformar essa ação social num business, cara, é um puta de um desafio, né? Não é à toa que eu vi você envolvido. Onde você vai, o pessoal premia. Pô, que projeto do caralho, que coisa maravilhosa. E aquela coisa que eu tenho do... Outro dia eu falei, acho que na gravação que eu fiz ontem, que é aquela história do muito bem, muito bem, muito bem. Lembra que eu já falei? Né? Chegou lá, o cara, tô mostrando o trabalho, o cara, pô, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Pô, legal. Quer patrocinar? Veja bem, veja bem, veja bem, né? Imagino que isso aconteceu de montão. Inclusive com as tais letrinhas ESG. Sim. A gente se enquadra nelas. A gente está ali, mas aí quando a pessoa olha o payback, sim, fala, mas no outro ali vai voltar 10 vezes mais. Sim. Então com você, a gente conversa daqui para... Mais tarde a gente conversa. Eu vou falar o português castiço. Foda-se o social, entendeu? Ali, com aquele outro projeto, eu mostro muito mais as minhas virtudes do que com o teu. O teu ninguém vai ver. E aqui eu apareço virtuoso. Entendeu? Exatamente. Foda-se o social. Essa é a pegada, cara. Então a gente passa por muito disso. Então sim, é super desafiador mesmo. Então a gente é premiado, a gente é reconhecido. E chega uma hora também que os seus recursos começam a ficar mais limitados. Claro. Né? Então a gente poderia estar muito mais avançado, muito, né, independente, ter um negócio saudável. Eu entendo que hoje o matraquinho, o pessoal fala de startup, é unicórnio, né? Sim. Unicórnio. Talvez não seja o caso do matraquinho ser um unicórnio. Pô, mas ele vai causar um impacto ferrado na sociedade. Sim. Entendeu? Um impacto aí que é imensurável. Porque essa criança que hoje ela não tem esse lugar de fala, ela não consegue se comunicar, ela não consegue pensar na educação primária, no fundamental, no ensino médio, faculdade, nem mercado de trabalho. Entendeu? Então, a partir do momento que ela consegue uma forma de se comunicar, abre-se as portas para ela também. E você está se referindo à criança. O entorno dela é impactado de uma forma brutal. Você imagina um pai e a mãe que de repente consegue descobrir o que a criança precisa, o que ela quer, simplesmente usando com a matraquinha falando por ela, né? Porque a experiência com a família, porque muitas vezes, e isso é muito comum, a gente mesmo lá em casa, uma vez ou outra, já deixou de sair, porque você falou, cara, acho que lá vai ser difícil lá, hein? Porque o ambiente a gente não conhece direito, vai ter aquilo, então para preservar tanto o Gabriel quanto a gente fala, ok, são raras às vezes, mas já aconteceu. Ela tendo a experiência de se comunicar, uma viagem em família fica muito mais atrativa. Entendeu? Não vai ser uma viagem de estresse, porque às vezes a gente sai com aquele já com um pensamento assim, cara, se der alguma merda aqui, o que eu vou fazer? Sim. Entendeu? Mas aí não, a partir do momento que ele tem essa voz, você sabe que as crises vão reduzir dessa criança.
Então ela realmente vai conseguir dizer se está gostando do lugar, se não está, se está muito barulho, se ela quer ir para a piscina, se ela quer ir para a praia. Então essa comunicação melhora a experiência do entorno mesmo. Claro, claro. Né? Claro. Não é só... E para os pais, eu como pai, como mãe, não é porque a matraquinha foi desenvolvido por nós, mas realmente é muito, assim, é muito gostoso de você poder sair e curtir o movimento. Sim. Por exemplo, a gente sempre viaja com o Gabriel, a gente nunca deixou de viajar. Alguns passeios, quando a gente acha que vai ser roubado, a gente evita. Mas viagem que é planejado, não, vamos. Porra, vai ser difícil? Vai. Ah, vou lá no museu. Porra, vamos mesmo? Vamos gastar? Vamos tentar. Porque pode ser que ele fique 10 minutos, pode ser que ele fique 1h30 lá dentro. Pra gente poder. A gente tem que apresentar o mundo pra ele também. Porque a Grazi não vai estar aqui o tempo todo. Né? Se tudo correr como deve ocorrer aí pela lei natural aí da natureza, aí... A irmã já entendeu que ela tem um irmão diferente? Ela já entendeu, mas pra ela é super tranquilo. Pra ela é o irmão que não fala. Ela cresceu ali, nasceu ali, Cresceu. faz parte do dia a dia Então dela. ela já perguntou, já questionou, mas por que o Gabriel não fala? Eu lancei agora um episódio do Café Brasil, acho que 2 semanas atrás, que tem um depoimento de uma ouvinte, eu não sei se você chegou a ouvir, né? Mas ela conta a história dela, ela falou, cara, meu irmão sofreu um acidente terrível e perdeu completamente a mobilidade. Você ouviu isso? Eu ouvi isso daí. Que tem um som atrás, e né, achou de que ele fundo. ficava um som no fundo, né? E eu ouvi aquele, mas era um som assim muito alto, né? Interferindo muito naquilo lá. E ela contando, falou, cara, minha vida, eu desisti de tudo, eu cuido do meu filho, do meu irmão, que é um homem de quase 40 anos, com 1,70 m e tanto de altura, que não se mexe, que não... E aí eu mandei um comunicado para ela, falei, vem cá, esse ruído no fundo é o seu irmão? E ela, puxa, o meu irmão faz tão parte da minha vida que eu nem ouço mais. Entendeu? Eu não escuto mais. Para ela aquilo era um normal imagino que é para a família dela como um todo, o filho, a filha, é a mesma coisa, né? No caso da irmãzinha é a mesma coisa. Meu irmão é assim. Meu irmão é assim, ele não fala. Sim. Ela já questionou, mas ele não fala, papai? Ah, filhinho, ele não consegue falar ainda, ele faz terapia, ele faz tudo. Talvez um dia ele consiga, mas ele usa uma traquinha aí pra, quando ele quer pedir as coisas pra gente. Ela usa e tal. uma traquinha também, ela deve se divertir com Ela uma se traquinha. diverte. E ainda mais como ela pegou todo esse crescimento de uma traquinha, Sim. ela pegava ali e mostrava os animais. Então ficava macaco, abelha, banana. Aí ela ficava replicando também. Até para uma alfabetização, uma traquinha... Porque foi nomeando os objetos que ela não conhecia, né? Sim. Então, de certa forma, ela também foi ali usando ali. E assim, lógico, a gente tem um livro do matraquinho, um livro físico. E aí tem o do Gabriel, que vai junto com o tablet dele. Ele também sempre anda com o livro para cima e para baixo. Mas ela queria ter o dela. Sim. Ela queria ter o livro do matraquinha. Então a gente tem o personagem menino, o personagem menina, né? E ela tem o livro do matraquinha dela, porque ela falou, ué, meu irmão tem um livro desse, eu também quero ter. Bom, você passou por Google, passou por uma porrada de lugar e aí pinta na vida de vocês um tal de Shark Tank. Shark Tank. Você mandou uma mensagem pra mim, ó, te contar uma história aí, ó, tô no Shark Tank. Que é o lugar das startups, é o lugar do business, é o lugar do negócio, onde você vai ter diante de você, sei lá, são 4, 5 caras ali, que são caras que estão olhando você com uma máquina de fazer dinheiro. Então eu vou te entender com a possibilidade de você dar um payback legal para saber se eu vou entrar ou não no teu negócio, né? E, bom, eu assisti, foi muito legal, foi super interessante. Os caras, sai da sala, vem aqui que nós vamos conversar entre nós. Aí, cara, puta projeto social, vamos arrumar, vamos agendar. Como é que pintou isso aí, cara? Foi um esforço teu? Você foi lá no Shark Tank, bateu lá para aparecer, você sabia que essa visibilidade podia ajudar? Ou foi alguém que te escreveu lá e você sem receber uma carta convidando? Como é que foi isso? Então, nós estamos em 2023. O ano passado, eu cheguei a fazer inscrição para o Shark Tank, porque como a gente agora está em busca de recursos, sim, falei, bom, lá de repente é uma boa opção, né? Porque, apesar de ser um programa, entretenimento, e é uma coisa que eu aprendi, assim, realmente as coisas acontecem de verdade, não é tudo fake, a coisa acontece mesmo, o nervoso é de verdade. Claro. Então, eu fiz a inscrição no passado e a gente não passou nem da primeira etapa. Mas assim, eu fiz uma inscrição meio que em cima da hora e confesso que foi meio que relaxado. Eu fiz a inscrição e falei, vou fazer. Mas aí, como não passou, e eu sou uma pessoa muito persistente, sabe? Eu sou uma pessoa muito resiliente, assim, eu vou em busca, eu paro para analisar tudo.
Aí eu já fiquei com aquilo na cabeça. Falei, o ano que vem vai sair isso de novo. E se sair eu vou me inscrever, mas agora eu vou arregaçar. Vou fazer a inscrição direito mesmo. Aí vem a inscrição, fiz com atenção, me dediquei para fazer a inscrição. Não foi só vou preencher esse formulário e acabou. Preenchi, mandei, vi tudo que pediu eu fiz. Você tem e-mail com material complementar? Tenho material complementar, tenho artigos que a gente apareceu na imprensa, tem post, tem tudo. Aí mandei, aí recebi o primeiro e-mail. Parabéns, você passou para a próxima etapa. Aí falei, eita, tudo bem que eu queria, mas eu falei, já balançou lá. O Adriana Grazi também falou, eita, aí foi para uma segunda etapa, aí foi para uma terceira. Aí foram basicamente uns 5, 6 meses de processos, assim, de etapas que a gente foi passando, até o momento que falou, ok, você passou, a gente vai gravar. Teu case vai ser gravado. A gente vai gravar. E aí a gente falou, aí deu um nervoso. Porque até então eu acompanhei bastante do Shark Tank, porque eu sempre gostei de estudar, sempre menti, né? Você falou que podia mentir um pouquinho lá. Vai. Mas assim, eu comecei a estudar empreendedorismo lá para 2014, 15, eu queria entender melhor. Eu falei, tô entendendo melhor, mas aí o Matraquinha surgiu nesse meio tempo, então aquela coisa que eu estava aprendendo antes não se perdeu. Parece que, né, a gente sempre vai fazendo as coisas nesse sentido. Aí estudei e falei, ok, a gente passou lá no Shark Tank e falei, já sei o que eu quero. A gente tinha passado por uma experiência um ano anterior, você lembra que você acionou o MLA, a turma do MLA? Lembro. Então, que a gente participou do desafio da Hotmart. Isso, você veio, você fez uma apresentação para nós, uma matraquinha. Eu fiz para vocês. Aí o nosso pessoal te deu uma... Você teve lá uma... mentoria com a turma lá do MLA. Mentoria. Aquilo lá não tem como pagar, aquilo lá foi mensurável também. Aquilo não tem como precificar aquela mentoria lá. Foi legal, né, cara? Reuni uma turma lá, no Shark Tank eu conversei com os tubarões, mas os caras lá não são muito diferentes, não. Sim. A turma do MLA é fera. Aí eles me ajudaram a montar uma apresentação, valuation, aquela coisa toda, né? O próprio Rodrigo Mendonça também, né? Sim. E aí eu já tinha toda essa bagagem, foi no Shark Tank e falei, é agora. E aí eu já assisti o Shark Tank, mas quando a gente começou a passar no processo evolutivo ali, eu parei porque eu não queria ser influenciado para saber o que o cara quer ouvir. Eu não queria saber o que o Shark quer ouvir, eu parei de assistir. Tá. Falei, eu vou parar, porque primeiro, eu não quero ser influenciado, eu não quero ir com respostinha pronta para convencer algum Shark, eu vou com a minha verdade. Sim. Eu vou com o meu produto, com a minha verdade e com a minha história. Sim. Se ele fizer sentido ou não para eles, vai funcionar de qualquer forma. Então já fui parei de ver, e eu parei de ver também por causa do valuation, que é onde muita gente acaba se ferrando no programa, digamos assim, porque às vezes exagera no valuation. E eu olhando assim, às vezes você olha com aquela síndrome de vira-lata, eu vi umas soluções assim nos programas, caramba, que negócio bacana, e o cara tá pedindo só isso. Nas minhas contas aqui, para fazer minimamente andar, eu tenho que pedir o dobro do que esse cara pediu. Aí eu também parei de ver, porque eu falei, cara, isso aí vai me dar e aí eu vou fazer bobagem lá. E aí eu fui lá com valuation, então eu defini lá o quanto que a gente queria, por quantos %, que na ocasião eu pedi 400 mil por 15%. Falei, então é isso que eu preciso, e eu sabia o porquê que eu precisava disso. Porque eu preciso de equipe de comercial, preciso de marketing, preciso investir em mão de obra, né, em recursos humanos e mais em parte de marketing também. Então isso para mim já estava muito bem resolvido, então eu não tinha como me enroscar nesses pontos. E aí foi o dia da gravação, né? Então teve a preparação e a gravação. Aí lá na gravação é tenso, porque você vê o estúdio. Né? A gente até então não tem acesso a nenhum dos Sharks, né? Então a gente tem uma espécie de treinamento para você saber como se comportar, porque tem uma porrada de câmera, para tudo quanto é lado tem câmera, então é só para você não ficar de costas para uma câmera, numa hora que estiver conversando com alguém, não invadir um espaço X, Y. Então além do seu pitch, que você tem que montar na cabeça lá... Você tem uma parte cênica que você tem que respeitar. Que você tem que respeitar. Então você adiciona mais esse agravante na sua apresentação, porque às vezes a gente fica vendo assim de fora, fala, o cara tava muito nervoso. É difícil pra caramba. Imagino. Mexe com o psicológico de uma tal forma, Sim. Porque uma traquinha não ia deixar de existir independente do resultado. Mas você quer transmitir o seu produto da melhor maneira possível, porque independente disso tem exposição, como você mesmo disse. É um programa que no meio do empreendedorismo é muito visto, né, muito reconhecido.
E aí foi a hora de chegar lá e conversar com eles, né? De entrar lá no tanque. Você foi super bem, cara. Falando como quem te conhece, quem viu a tua evolução, você foi muito bem lá, foi bem legal. E acertou na mosca, porque os caras deram uma brecada no meio do caminho. Para quem não ouviu, depois eu vou ver se eu coloco o link aqui. É muito legal, velho. Para. O Wagner sai da sala, fica lá esperando que nós vamos conversar aqui. E então, aí tem uma conversa muito legal entre eles ali, né? E aquilo eu não tenho acesso. Sim, você não viu o que aconteceu lá dentro. Eu não vi. Sim. E assim, na televisão parece que foi 30 segundos. Sim. Mas foi uns 10 minutos dos caras conversando. Sim. Eu me recolho lá, vou para uma outra área, sim, e os caras conversando. Sim, só para quem não assistiu, eles se reúnem e falam, cara, isso é um projeto social, não é necessariamente um business, acho que nós aqui podemos ajudá-lo a ter um alcance muito maior do que ele tem aí, então vamos nos juntar. E foi muito legal ali. 2 não quiseram, né? Mas os outros... Aí foram 4. Foram 4. Nesse dia em específico tinha mais um Shark convidado. Então tinham 6. Sim. E quando começou com o Semiexato, né? Falando, não é pra mim, a Monique já tinha falado alguma coisa que não, aí o Sérgio Zimmermann, que é o CEO da Pets, ele para. Quando começou a vir aqueles não, a gente veio tomando não faz 5 anos. Sim. A história do SG, aquela... Sim. Aí quando veio os não, aí tipo, eu só tava na minha cabeça assim, cara, pelo menos eu saí da apresentação, da minha conversa, do meu discurso, cara, eu falei que eu precisava e o que eu queria. Então eu já tinha saído satisfeito dali porque... Ganhei a exposição que eu precisava. E a minha apresentação tinha sido boa dentro das minhas possibilidades e dentro do que eu imaginava, que eu tinha como régua. Eu queria conseguir fazer bem feito. E de acordo com o que eu tinha planejado. Então pra mim já estava bem já. E aí quando eu paro e na volta ele ainda faz uma firula, né? Ele fala, pô, você tem deficiência em vendas, você tem deficiência em marketing, você tem... Aí eu falei, pô, então, e a gente não vai conseguir? Eu achei que de repente ia rolar até uma mentoria, mas eu vou disponibilizar minha agenda aí para bater um papo com você. Aí quando falou, não, mas nós os 4 vamos fechar, aí eu fiquei sem reação, assim, eu não conseguia entender. Falei, caraca, é verdade. Porque ele se propõe uma negociação e você tem que resolver na hora. Tem que resolver na hora. Você não tinha um time lá fora pra moçada a pena, pô, vamos conversar? Não foi. Não, foi. Porque aí eu senti a tua agonia lá, porque eu vi, cara, pô, ele vai ter que dar a resposta agora. Porque o Adriano e a Grazi, quando eu falei, vocês querem ir lá juntos? Os dois correm de câmera, né? Então, ele falou, não, vai lá, porque você é a cara do Mataquinha, você vai falar, você está acostumado a falar. Falou, tá bom. E você teve que tomar decisão sozinho. Tive que tomar a decisão. A gente tinha uma margem para decidir, mas a gente, no final, ali, entendeu que a exposição, e tendo essas pessoas junto com a gente, né, os 4 investidores lá, o Bruno Playhard, a Carol Pfeiffer, o Joel J e o Sérgio Zimmermann, o impacto vai ser muito grande. A gente vai conseguir impactar muito mais pessoas. Então, por um lado, contrabalanceou, né? Até conversando recentemente com os amigos, eu falei, pô, mas aí meu valuation baixou, né? Sim. Porque a gente tinha pedido 15% e foi para 32%. Sim. Aí ele falou, cara, na verdade, tenta olhar com outra visão. Eles pagaram barato, mas a partir do momento que eles entraram, se bobear, pode ter até aumentado. Você quer 100% de 50%? Ou você quer 10% de 1 milhão, né? Pô, esse é o lance, né? Entendeu? Que eu falei, pô, mas tudo bem, baixou, mas assim, a gente não estava preocupado com valuation, a gente quer o impacto mesmo. Sim. A gente quer o que vem depois. Sim. Ele falou, não, mas olha por esse lado. Eles pagaram barato, eles negociaram um valor inferior ao que você tinha pedido, mas por outro lado, eles entrando, talvez esteja até maior já. Porque não aconteceu nada ainda, né? Não. O investimento ainda não entrou, a gente está no namoro. Due diligence. E a gente está nessa parte. Então é documentação fiscal, contábil, essa coisa toda. Quer dizer, 2024 promete grandes emoções. Para vocês, né? Mas assim, mesmo antes de acontecer, eles acolheram super bem, a Carol Pfeiffer também. A Carol Pfeiffer tem uma aceleradora, por exemplo, para os investidos dela, que ela já forneceu pra gente, tem mentoria quase toda semana, capacitação. Legal. Entendeu? O JJ também já se colocou à disposição, já fiz uma reunião com os 4 já. Então eles estão dispostos também. Então você vê que realmente não é só tá lá porque tá no palco. Sim. Tá lá porque eles realmente querem fazer acontecer e tá muito claro isso com eles. Então isso deixa a gente muito feliz também. Bom, tamo junto aí, cara. Eu espero que a coisa aconteça aí. Vocês merecem. O trabalho de vocês é super legal e
Eu sonho mesmo em ver um dia aí a Matraquinha Inc., né? Matraquinha Incorporated, né? Com vocês sendo remunerados muito bem pelo que estão fazendo, né? E muito mais gente entrando, porque acho que tem realmente um alcance muito grande aí, né? Tomara que dê certo, né? Quem quiser entrar em contato, quem quiser saber como é que é, matraquinha.com.br, matraquinha.com.br, entra no site, Matraquinha Oficial no Instagram. Mas se procurar Matraquinha aplicativo, a gente vai aparecer em qualquer lugar. Se entrar nas lojas de aplicativo, tem iOS... Matraquinha. Pode baixar ali e vai baixar gratuitamente, não vai pagar nada. Baixa a versão gratuita, e se quiser se tornar assinante, aí você personaliza essa prancha de comunicação, aí tem uma assinatura. E esse personalizar significa o quê? Você pode botar figuras... Você consegue colocar fotos dos próprios parentes, dos objetos, dos pets, dos lugares da sua casa, do sítio. A voz da Matraquinha. E a voz do Matraquinha, nesse caso, ela vai ficar com a voz sintetizada, né? Ele fica com uma outra voz. Não, mas de quem é essa voz que está lá sintetizada? O Matraquinha, as figuras que já estão prontas é uma dubladora. A gente tem dubladora. Sim, você tem uma dubladora que a Banana vai ser com a voz dela lá. Isso, eu não consigo botar a minha voz, a voz do pai e da mãe. Isso é o próximo passo. Tá. Vai chegar uma hora que você vai botar lá. Tá. Aí vai ter realmente com a voz do cuidador dessa criança, do responsável dela. Sim. Hoje é só a foto. Essa primeira versão é só com a foto. Sim. E aí esses assinantes, que já são assinantes hoje, conforme essas funcionalidades forem entrando, por terem apostado logo nesse começo, vão receber gratuitamente, sem nenhum acréscimo de mensalidade por causa disso. Uhum. Porque eles já estão apostando desde agora na gente. E a gente já tem os assinantes rodando aí. Sim. Então a assinatura anual, inclusive, a gente manda um kit também de boas-vindas. Aí vem com cordão de girassol, que é aquele cordão para identificar deficiências consideradas invisíveis. Uhum. Né? E ali tem um jogo para computador que a gente fornece também a chave. Quanto custa a assinatura? A assinatura para o plano anual é R$300 por ano, equivalente a R$25 por mês. 25 por mês. Isso. E se fizer um plano mensal é 45. Tem plano mensal, semestral e anual. Tá. E além disso a gente tem material complementar, né? Tem um livro físico, esse livro que a gente comentou agora há pouco, que para complementar a experiência do aplicativo. Você compra também. Tá vendendo isso, está vendendo isso, exatamente. No site do Matraquinha encontra o livro também. Tá. Então a gente está em busca de assinantes. Você que está ouvindo a gente aqui, ó, independente de usar ou não a Matraquinha, sabe, esses R$25 aí pode fazer uma diferença brutal para quem precisa usar. Então é uma ação social. Você está preocupado aí em saber como é que você pode ajudar a sociedade, é assim, é ajudando as pessoas que estão botando a cara para bater e que estão fazendo. Então um caminho é esse, cara. Vai lá, assina. Não precisa receber o kit, não precisa nem usar a Matraquinha, mas só o fato de você fazer parte desse rol de pessoas que estão financiando. Eu acabei de botar um post agora há pouco aí falando da revista Oeste, né? Ontem o Adalberto Piotto entrou na Oeste, legal aquilo lá. Aí um cara botou um comentário embaixo do meu post, né? Acabei de renovar a assinatura da revista. Eu acabei de fazer um post falando assim, cara, vir na mídia social para falar mal de jornalista canalha é interessante, é muito bom. Mas isso não muda as coisas, cara. Sabe o que muda as coisas? É você dar ou não dar audiência para esses caras. Portanto, assinar a revista Oeste é a melhor ação efetiva que você faz. Porque você está dando força para caras que estão fazendo acontecer, para caras que estão fazendo um jornalismo que presta por aí, né? A mesma coisa vale para a Matraquinha, cara, é igual, cara, é igual. Cara, tem um pessoal mobilizado para tentar fazer acontecer, que quer transformar isso num business, que quer ser remunerado para poder mergulhar de cabeça e melhorar cada vez mais. E eu, como indivíduo, eu posso contribuir, cara. Eu sozinho, com R$25, não faço diferença nenhuma. Mas, bicho, 10 caras, 100 caras, 1000 caras, pode mudar a história da vida de milhares de famílias aí no Brasil afora. Cara, muito legal, bicho. Eu adorei a história aí. Vou fazer minha parte, tá? A Matraquinha vai entrar como patrocinador do Café Brasil de alguma forma aqui. Então eu vou combinar com você, a gente vai fazer as chamadas e entrou, é a minha parte para contribuir com isso aí, tá? Caraca. Vou botar vocês nos podcasts aí. Quem sabe a gente consegue atrair mais. Incrível. Mais gente. Não, vamos fazer. E aí você sabe, né, cara? Pode contar com a gente aí sempre, bicho. Que o trabalho de vocês é sensacional e nós precisamos de mais gente assim, cara. Entendeu? Capaz de se doar da forma como vocês doaram. Vocês são admiráveis, cara. Quem já viu como eu vi o trabalho que é segurar essa garotada, levar aí para os eventos, vocês sempre vão nos eventos, levam o Gabriel no evento, a gente vê que é difícil você segurar o bichinho, né?
Mas vocês não fazem fazem questão de levar, fazem questão de colocar ele junto com a gente lá, ele é uma figura. A gente já foi em saraus, já foi em tudo. Senta num cantinho lá, fica lá cuidando para fazer com que ele curta o que está acontecendo ali, né? E quem já viu sabe, cara, que baita trabalho que dá e, cara, com a parte da adoção não tenho nem o que dizer. Quer dizer, adotaram a primeira, adotaram a segunda. A Agatha tá aí, firme e forte, bagunceira pra caramba. Maravilha. Enquanto o Gabriel tem autismo, ela tem muita curiosidade. Ela é danadinha. Ela adora as trilhas também do Café Brasil. Ela gosta. Ela gosta do café com leite? Gosta da babica? Adora. E ela fica perguntando se tem no dela, que a gente tem um velhinho lá, né, que a gente libera de vez em quando ali pra uma coisa ou outra. Ela fala, cadê a babica aqui? Aí tem que colocar o podcast lá dentro pra ela falar, tá aqui. É uma ideia de um aplicativo pra babica interagir, hein? Será que sai uma traquinha com a voz da babica? Ué, não sei, é só conversar. Né? Quer fazer? De repente pode ser a versão feminina. Vou perguntar pra Babica. Vou perguntar pra Babica. Pergunta pra Babica o que ela acha dessa história aí. Quem sabe? Acho que ela vai topar, ela vai adorar. Ela vai querer sim. Cara, bem-vindo, bicho. Obrigado, viu? Vamos continuar esse contato nosso aí. Sempre, sabe que você pode contar com a gente aqui do Café Brasil, sempre que precisar. E o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Essa luta tua aí é nossa também. Cada um na sua área, fazendo a mesma coisa. Exatamente. Cada um fazendo a mesma coisa. E no final a gente sabe qual é que é. Positivamente a vida de todo mundo. É isso aí. Valeu. Grande abraço. Obrigado. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.